ser show de bola. Nós estamos com quem, ideia? Estamos com a lindíssima, incrível Thaísa Ramé, gente. Ai, meu Deus do céu, lindíssima, incrível. Como vocês são boas, por isso que eu gosto de vir aqui, gente. Vocês são demais. E é uma honra, né? Nossa primeira convidada, gente. Ela foi a primeira a conferir aqui o nosso trabalho, né? Nosso podcast. A gente foi uma delícia, de verdade. Foi, acho que foram 3 horas de live, se eu não me engano. Ah, eu sei que a gente falou com chuchu, né? A gente falou muito. Falamos bastante. Foi muito E legal. hoje está aqui de volta, né? É um prazer receber você, né? E vamos falar sobre o livro dela que ela lançou aí, sobre relacionamento abusivo. Bora lá, gente. Se vocês estão aí acompanhando, mandem perguntinhas aqui que a gente repassa, tá bom? Isso aí, gente. Vamos E aí, Thaísa, como é que anda a vida, os projetos, carreira, né? Tá É chique. muita coisa, né, gente? Eu tô tendo um podcast, gente. Vocês estão pensando o quê? Eu sou pouca coisa? O negócio é chique, é chique, velho. E vem combinando aqui, ó, toda de rosa. Então, vim pra combinar com elas, enfim. Então, meninas, como é que vocês passaram o ano aí? Já estamos em fevereiro, né? Sim, passamos bem, graças a Deus, final do ano. Ai, foi maravilhoso, gente. Eu sou daquelas pessoas que eu amo festa, por causa da Comida. segurança. Então, o problema é depois, né? A gente já tá 2 meses tentando reverter Não é essa essa situação. roupa que entrava, aí é complicado. Igual Não. eu fui colocar essa calça, eu falei, eu acho que eu engordei um bocadinho, porque a calça não queria passar. Não, mas passou. Toma cena, emagrece. Fica no Deus banheiro a me noite toda, emagrece. Muito, o que é esse? Qual é a receita? Olha, gente, a receita é chá de sene, gente. Comeu aquela comilança no final do ano, a gente dá aquela inchadinha, aquela engordadinha, dá lixar. Sene é um negócio que faz você no banheiro, sabe, toda hora. Entendi. Coloca a gordura Ai, meu Deus, pelo amor Não, de gente, Deus. não toma, não. Só se o médico receitar, né? Enfim. Olha, vem A doida. A gente também faz umas coisas meio Faz. erradas, né? Não, eu tomo. Pra mim, não faz mal nenhum, mas, né? Vai Depende da ver. pessoa, né? Vai ter organismo, né? E o chat, já tem gente aí, daqui a Então, o pessoal tá falando que tá baixinho, será que a gente queria quando Tá baixinho? De todo mundo, meu também. Isso, E de todo melhorou? mundo melhorou, manda um joinha aqui pra gente, tá? Manda um joinha pra ver se é todos, né? É, se é só o meu, da outra vez era só o meu, que tava ruim. Acho que Eu deixo perto porque eu falo baixo. eu falo alto. Ela também fala alto. Ela fala alto. Eu também Aí eu falo. sempre deixo mais longinho, porque como eu falo uma voz é bem aguda, aí deixo mais longe. Aí ninguém merece. Bom, Thaís, vamos começar falando. Você quer começar a falar do seu e-book? Não, vai seguindo aí. Vamos lá. Então, como a Thaís abriu umas caixinhas de perguntas, a gente resolveu falar sobre o tema relacionamento abusivo, que é um tema que está super em alta, né? A própria Maíra Card, que eu acho que foi ela que levantou esse assunto. E até então eu não sabia que existia, não entendia muito. Acho que a mulherada também vivia isso, mas não entendia o que era. Então, tem umas coisas que, assim, elas sempre existiram, mas elas não tinham nome. Então, a gente, as mulheres, enfim, as pessoas, elas sempre passaram por determinadas situações, mas como não tinha a visibilidade, acabava que todo mundo achava que era normal, todo mundo achava, faz parte do casamento, faz parte da relação. E agora a gente que tem a informação, a internet, sai para todo mundo. Sim. Então, dificilmente a gente não vai ter acesso a alguma coisa. E assim, a mulherada tá descobrindo que é agora. Muitas mulheres passavam por isso e não sabia, né? Aí depois que surgiu o tema, depois que surgiu as pessoas falando do relacionamento abusivo, muita mulher, tá vendo? Aí todo Eu mundo tinha um começou a relacionamento acordar, assim, né? as mulheres começou Porque a até acordar. então, o abusivo é o quê? Só apanhar? Acho que era mais ou menos isso. É, Eu apanho, isso. não, As ele é pessoas- abusivo. é o que as pessoas pensavam, que o que não podia numa relação era apanhar, o resto podia tudo. Então, eu acho que é complicado, porque assim, vocês sabem que no meu Instagram eu falo muito sobre todos os assuntos, né? E eu sempre tive um foco com mulheres, e eu sempre trabalhei com mulheres, desde que eu pastoreava a igreja. Então, assim, eu percebo que existem muitas mulheres que sofrem dentro de casamento, dentro de noivado, dentro de relações Até de namoro, né? até de Sim, namoro até de e até mesmo entre pais e filhas. Não é só, Né? entre Não é marido e só. mulher. Não,
Mas uma coisa que eu sempre tive, assim, muito cuidado, que eu acho que, às vezes, quando o assunto vira moda, então você meio que ingessa. Então, tudo que acontece... Ai, porque eu estou num relacionamento abusivo. O povo veste a Ai, porque eu estou camisa, num né? relacionamento Não abusivo. precisa exagerar também, né? Aí a gente tem que tomar o cuidado, porque assim, eu acredito que toda militância, ela não é saudável. Então assim, É um abuso. exato, a militância ela não é porque ela não é inteligente, você vai na onda. Então qual é a onda do momento? A onda do momento é falar sobre narcisismo. Então tipo, alguém falou, você não devia ter falado assim, não, ele é narcisista. Não, não é assim. Né? O meu marido não deixou eu fazer alongamento na minha unha só porque custava R$300. Ai, é um relacionamento abusivo. Gente, por Deus, né? Tem que saber as condições. Mas tem que saber levar, não é assim também, né? Porque aí, essa que é uma coisa assim que me chama a atenção, porque, tipo, aí tudo vira relacionamento abusivo. E tem coisas que fazem parte de um relacionamento. Sim, né? que é normal. São duas pessoas cheias de defeitos Diferentes. Isso, e que decidiram deixar de ser solteiras e viver uma vida junto. Casamento não é fácil. Então, quando você vive junto, você não pode ter a vida do jeito que você decide ter. Você tem que entender que tem agora outra pessoa aí no mesmo barco que E você. respeitar o outro, né? E pra você, o que é, Thaís, um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo, pra mim, é todo relacionamento que te despersonaliza. Você era uma pessoa... Então, assim, tem muitas mulheres que elas eram independentes, elas eram comunicativas, eram alegres, elas tinham a profissão delas, elas tinham uma vida, elas conseguiam tomar conta do nariz delas. De repente, elas entram no relacionamento e aquela mulher que era cheia de vida, cheia de brilho, ela começa a ir murchando, a ponto dela desaparecer. Então, ela já não tem mais opinião, ela já não tem mais lugar de fala, ela não tem mais... ela abre mão de tudo para viver a vida do outro. E ela abandona totalmente. E ela se abandona, ela abandona os seus sonhos, ela abandona... Isso a gente está falando da questão de um abuso psicológico. Sim. Porque assim, tem relacionamentos abusivos na área psicológica, na área física, agressão, crime. Então, assim, são vários, né, Thaís? Não é? Até na área financeira, patrimonial, existe abuso patrimonial, né? Quando alguém fala assim, você não pode falar tal coisa porque afinal de contas quem dá casa para você morar sou eu. Isso, o carro é meu. O carro é meu, isso é meu e eu tô fazendo o favor de você usar tudo isso. Então pega pra você. Então pega e vai embora. Pega e vai embora. Pega a chave vai. Vive dentro, Vai te catar. Mas e assim, e muitas mulheres também se sujeitam a essa situação, porque como elas já abandonaram a vida delas, porque o começo do relacionamento abusivo, ele já vem então você já esquece quem você é. Sim, né? E aí você realmente chega a um ponto que você não dá conta de você se passa fazer a amar sozinha. mais aquele ser do que você. Assim, você esquece totalmente de você, né? Sim, No caso, e aí, relacionamento como é que abusivo. você vai viver realmente se você não tem um emprego, você não tem uma fonte de renda, você provavelmente já tem um monte de filho. Sim. E aí você vai simplesmente sair. Então, assim, é mais uma presa condição, então é um ciclo que não é um tem ciclo vicioso, né? Porque daí a pessoa começa a se culpar. Não, porque o abusador, ele coloca na cabeça da pessoa que ela é a culpada. Que ele é assim porque ela não presta, ela é ciumenta. Isso é característica de qualquer ela não deixa ele sair de casa, ela não deixa ele conversar com mulher, mas se a mulher é assim é porque o homem deu motivo. Não, gente, e de verdade, assim, eu sigo um perfil no Instagram que ele não é cristão. Sim. Ele chama Dimas, eu esqueci ele fala muito, ele é um homem e ele tem um canal do YouTube e o objetivo dele é exatamente falar para as mulheres o que os homens fazem. Ele revela o pensamento do homem, então assim, e quem segue ele é mulher para falar como que funciona, né? Então assim, ele vai colocando os perfis, é muito bacana. E uma coisa que ele fala é assim, querida, seu parceiro, seu namorado, seu marido falou que você é louca, acredite, você não é louca e muito provavelmente ele tá. Exatamente. É bem assim. E é assim. Não, você tá fazendo. Você é louca. Não, você não é louca. Você tá me deixando louca, né? Isso. Mas isso faz parte, são coisas que são tão corriqueiras.
mas que fazem parte de um relacionamento que não é saudável, e a gente acaba falando, nossa, realmente, será que eu sou louca? Porque você fala, nossa, mas ele tá... Verdade, realmente fala tanto que eu sou louca. Eu vou parar pra pensar, será que ele não tá certo e eu estou sou louca? E assim, aí acaba que a mulher começa a ficar achando defeito nela. Sim. Então eu que estou errada nisso, é eu que estou errada nisso, quem tem que mudar sou eu, ele não. Por quê? Então tem que fazer aquela pressão psicológica na cabeça da mulher, né? Sim. Ela acaba achando que ela tá errada e ele é totalmente certo, mas isso é certo. Mas isso aí, é uma característica de homens assim. Mas entra também naquela questão cultural, porque a mulher ela sempre foi criada para encontrar. Porque a gente até estava numa palestra agora e a gente estava falando com adolescentes. O homem, o menino antes de casar, o rapaz antes de casar, qual é a criação dele? Não, porque você tem que ser o pegador, você tem que pegar, e aí segurem as suas ovelhas, que meu bode tá solto, e essas coisas todas, porque isso faz parte da cultura, é uma cultura machista. Horrível, né? Por outro lado, a gente que é menina, a gente cresce vendo os contos de fadas. Sim. E nos contos de fadas, as mulheres todas são indefesas e felizes, princesas que sofrem e elas só conseguem viver depois que alguém vem e resgata elas de uma vida terrível e faz com que elas sejam felizes para sempre. Que é tudo mentira, né? Feliz para sempre não existe. Ninguém é feliz para sempre. Mas a questão é exatamente essa. A gente é condicionada a aceitar todo tipo de negação pessoal em nome de um amor maior. Sim. Tipo, pra ser feliz pra sempre, pra ter. Até porque essas meninas, elas eram princesas, né? Sim. Elas tinham um reino, elas abandonam o próprio reino para ir pro reino do outro. Então já começa a despersonalização desde a infância, a gente já é criada para ser despersonalizada. Então eu não tenho mais o meu reino, gente, tô batendo esse microfone, deve estar dando problema aí. Mal também fica assim. Mas assim, vocês entendem como isso é uma questão, é uma construção estrutural que a gente nem percebe. É muito delicado. É delicado, é um assunto delicado. Até teve uma seguidora sua que fez essa pergunta. Por que nós sentimos culpadas quando estamos dentro de um relacionamento abusivo? É exatamente o que ela falou. A gente ouve tanto, não, porque olha o que você faz, olha, né? São situações tão constrangedoras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Sim. Tá? Eu nunca me caracterizei como uma mulher ciumenta. Eu não achava que eu era assim. Tá? E eu fui casada com uma pessoa que era famoso e tal. E aí, quando tinha algum evento, eu não ia junto. E aí eu ficava acompanhando no Instagram. Aí eu só via foto. Era menina, era não sei o quê, e era abraçando, e era pegando e tal. E aí eu chegava e falava assim, escuta, por que tá assim? Escuta, por que tá assim? Direito seu. Porque eu falava, eu não tô junto, eu não tô sabendo, eu não gostei dessa foto. Aí o que eu ouvia? Olha tudo que você tem. Você é louca, porque eu estou profissionalmente fazendo isso. É o meu trabalho tirar foto. Eu falei, não, seu trabalho não é cantar. Não, meu trabalho é tirar foto. E aí, você é louca, você é ciumenta, você fica vendo. E outra coisa, se eu não tiro foto, tá vendo essa casa que você mora? Então, eu construí ela para você morar, porque eu tiro foto com as minhas fãs. Meu Deus. Era essa jogação na cara. E aí eu falava, nossa, então eu devo ser muito injusta, porque realmente elas são só fãs. Sim. Entende? Então, assim, a gente se sente culpada por estar sofrendo uma situação, porque na verdade, afinal de contas, poxa, meu marido, vamos pensar no médico. Ele tem que atender a pessoa, ele tem que... Não, ele não tem que pegar em ninguém, ele não tem que fazer nada. Né? Só que a gente reverte culpa. Sim. Então a culpa nunca é do abusador. O abusador ele sempre é o herói ou a vítima. Sim. Ele nunca é responsável por nada. Né? Nem por aquilo que é já bom. Chega com o discurso pronto. Já chega. No fundo, sabe que o que está fazendo não é certo e que vai ter um questionamento. Não, por quê? Porque ele quer, como até você falou, se colocar como mocinho. Porque a hora que estourar a notícia, a fofoca, o caso, né? A família vai descobrir. Então eu tenho que colocar o meu lado mocinho. Pra mim sair como certo e ela sair como a louca. Eu acho que isso é deles, é do tipo desses homens. Mas é exatamente isso. Porque assim, isso tem até um nome
nome é reversão de culpa. Sim. É o gaslight. E você comentou até a questão do financeiro, do patrimonial, que até então não tinha me tocado. Realmente a pessoa fala, se você tem o que você tem, é porque eu faço É porque isso. eu faço o que eu faço. Senão você estaria Senão na você não miséria, não teria. teria um carro bom, uma casa boa. Então você aguenta porque é o ônus, né? Sim. Então assim, eu tive uma experiência na minha vida, né? Dei um exemplo, mas assim, eu sei que tem mulheres de médicos, mulheres de advogados, mulheres, enfim, que passam por situações e elas ouvem provavelmente a mesma coisa. Sim. Com certeza. E isso não é Existe também muitas só. mulheres. E isso é com qualquer pessoa, porque quando a pessoa ela é abusiva com diploma ou sem diploma. Bom, Sim. com certeza. E ela não vai ser abusiva só com o cônjuge. Não, e com todo mundo. Ela todo vai ser mundo. abusiva. Então, assim, no próprio local de trabalho, aquelas pessoas que prestam serviço para ela, elas vão conseguir identificar o familiar. Todo mundo se sente numa necessidade extrema de agradar essa pessoa, Sim. porque todo mundo se sente insuficiente diante do abusador. Sim. Porque é o que ele deixa. É o que ele deixa assim, ô Thaísa, você, no seu antigo casamento, você tinha um relacionamento abusivo? Eu vou falar um pouco do que eu vivi, mas Sim. assim, aí você... Tem coisas que a gente também não consegue ter uma resposta sim ou não. Né? Eu tinha faculdade, eu tinha um trabalho, eu tinha uma vida, eu pastoreava, eu estava cantando no louvor, eu tinha uma vida. Sim. Eu tinha o meu salário, eu tinha cartão de crédito, eu tinha conta bancária, eu cuidava de tudo. Aí, de repente, eu passei a não existir mais. Então, de repente, eu não era mais professora, eu não era mais coordenadora, eu não cantava mais no louvor, porque afinal de contas eu vou cantar no louvor, minha voz é feia. Nossa. Eu não posso cantar. E eu vou falar, não é porque ela tá aqui não, a bichinha Ela canta, canta viu? bem. A minha voz é feia. Então assim, tudo que eu gostava de fazer, eu não fiz mais. Sim. Mas não foi uma escolha você estar proibida de fazer. É essa que é a questão, porque assim, quando você é proibido de fazer alguma coisa, você identifica logo. Ele nunca Opa, vai te proibir. Tá estranho, Peraí, porque né? você não pode fazer tal coisa. Pô, ok, agora quando você acha que você deve deixar de fazer todas as coisas que te fazem bem para agradar ou para ser aceita ou ser vista pelo outro, aí você consegue identificar um relacionamento abusivo, mas de verdade, você só percebe isso depois que você sai dele. É isso Porque que eu até ia te perguntar. então, você acha que você está fazendo o melhor e que você está agradando. É aquele negócio, não, eu sou a esposa, realmente eu tenho que É só a estar ali, mulher apoiar, sábia, tá ali. né? É complicado. Mas essa questão toda cultural que eu falei, a gente cresceu vendo as princesas que uma estava morta, a outra foi envenenada, a outra... E não sempre tinha foi Frozen na nossa época. não tinha. Isso é verdade. Entendeu? A Elsa, ela não existia. E sempre foi um homem que salvou. Sempre A foi um homem vida. que salvou. E a gente nunca soube o que aconteceu no dia seguinte do primeiro Sim. beijo. Né? Eles se beijaram, foram felizes para sempre. E tá, ok. E depois? O que aconteceu na lua de mel? A hora que ela acordou descabelada? Ninguém falou. Ninguém Depois, contou pra gente. convívio. Né? A hora que ela lembrou, falou, caramba, eu tinha um reino, eu era a princesa daquele reino. E agora eu tô aqui no reino do outro cara. Tipo, então assim, essas coisas a gente não fica sabendo. E você assim não percebia. Você começou a largar tudo que você fazia pra você. Mas eu nunca fui obrigada a fazer isso, eu fiz porque eu quis. Você fazia por amor, realmente. Sim, porque afinal de contas, que outra coisa eu poderia fazer diante de alguém tão bom? Que me dava tudo. Entende? Porque ele colocava essa situação. Eu te dou, o que te falta? Não me faltava nada. Eu tinha tudo. Entende? Porque assim, num primeiro momento, claro, ninguém, né? A minha história, eu sou filha, nasci em Campinas, mas não nasci em um lugar grande de Campinas. Sim. Nasci lá na região do Frigorífico Tavares, Bonfim, Jardim Eulina, não é Flamboyant, Nova Campinas, Cambuí, não, né? Então assim, a minha família nunca foi pobre, mas a gente sempre estudei em escola pública e tal. Eu me esforcei para ter tudo que eu tinha, eu fiz Unicamp, que não é uma faculdade qualquer. Eu passei em concurso público em 2, eu escolhi, eu estava ascendendo profissionalmente dentro da área que eu quis. Então, mas você era só pedagoga, mas era o que eu queria. Nossa, só? Não, pedagoga realmente não é uma coisa assim muito complicada, né? Eu poderia ser médica,
e qualquer mas coisa. eu acho uma profissão muito bonita e que não é valorizada, mas enfim, não é o Sim. assunto. Mas assim, de qualquer maneira, eu tinha uma vida. E aí, enquanto, né, teve vários problemas e casei muito jovem. Você casou com quantos anos? Casei no dia antes de fazer 20. Casou com... Com 19, 20. vai. é. É que agora que eu tô com 38, eu vou ficar com 38 até o dia 9 de fevereiro. Só vou fazer 39 no dia 10, que é a semana que vem. Então, você me pergunta, na verdade, eu tenho 38. Eu sempre dia. Mas quando eu casei, eu achava que eu tinha casado com 20, né? Mas realmente foi com 20, faltava um dia. E você já era assim empoderada ou não? Você foi Não, então, quando eu casei, eu fazia faculdade, eu ia pra faculdade sozinha, eu era bolsista na faculdade pública, eu dirigia, pegava estrada, enfim, eu sempre fui dona do meu nariz. Bem independente. O problema é que, assim, eu sempre fui essencial para a manutenção da casa, porque eu ganhava mais, eu tinha nome, então eu podia fazer empréstimo consignado, porque eu era funcionária pública. Então, o que aconteceu? Depois que eu não era mais, quando eu abandonei, porque alguém cresceu, Você não era muito útil mais. aí A eu sua não utilidade era estava. ficar em casa, né? A minha utilidade era ser a pessoa perfeita para estar ao lado de alguém perfeito. Sim. Então, foi assim, você não precisa mais se submeter a isso. Eu posso te dar isso. Então, por que você vai se submeter a trabalhar? Você vai ganhar quanto? Só isso? Mas antes o que você ganhava sustentava o seu lar. Você entende? Mas você vai ganhar só isso, eu posso te dar muito mais. E realmente, fica do meu lado, me ajuda. Então, é isso que eu falo, você não percebe, você vai entrando numa rede de... É como se fosse uma engenhoquinha, assim. Você vai entrando e não percebe. E aí, quando, então, eu já não tinha mais, porque eu estava fora do meu mercado, estava fora de tudo, aí o que acontece? Mas eu não queria que você fizesse tal coisa. Escuta, olha tudo que você tem. Você foi no mercado hoje, né? Você pesquisou o preço para ver se o Toddy Nescau qual estava na promoção? Não, você comprou o que você quis, não foi? Então, é porque eu tenho essa vida. Então você tem que aceitar que nem tudo é perfeito. Nossa. E ali você se via sempre uma pessoa. Não, aí eu falava, nossa, realmente, gente, é verdade, olha, eu tenho tudo, porque quando eu trabalhava e eu levava chute na canela de criança. Levava mesmo! Eu ia falar, gente, se tem uma coisa que eu não ia conseguir ser professor, porque eu ia dar um cascudo nessas crianças. Isso não pode, não pode. Eu dava aula de educação infantil e tinha uns menininhos mais. É verdade, eu levei chute na canela. Já levei. Porque essas crianças de hoje eu vou fazer. Não, isso não pode fazer nada, nem pôr pra pensar mais, porque é abuso contra a criança, né? Então, assim, por isso que eu falo, o abuso, tudo é abuso. Tudo é abuso, né? Então, assim, mas aí eu pensava, quando eu levava chute na canela da criança, eu ganhava realmente, eu tinha que ver se o Nescau tava mais barato que o Toddy. Sim. Nossa. Então agora eu não preciso mais, é verdade, olha, eu tô sendo muito injusta. É um trabalho psicológico, gente. É que a gente não, assim, a gente não passa por isso, então a gente não tem noção. Mas é um trabalho que o abusador faz terrível. É como a Thais falou, você entra numa teia que você não consegue, Você não consegue mais perceber. Você tem autonomia, você não. Tudo que a pessoa fala pra outra, ela acha que a pessoa lá tá certa. Não, ele tá certo. Porque assim, o que acontece? Um dos primeiros, a gente tava falando, então a despersonalização, ela é um componente importante. Aí vocês podem falar, não, tá, deixa eu explicar um pouquinho o porquê. Eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga e eu tô fazendo psicanálise. Então, assim, eu não tô falando só de achismos, eu tô falando de coisas que eu estudo também. Sim. Então, assim, de uma certa maneira, eu tenho propriedade para falar disso. Não sou formada ainda em psicanálise, mas eu estou fazendo, eu tô cursando. Então, não é uma coisa assim do eu acho. Não. Então tem a despersonalização. Depois disso tem a reversão de culpa, que o nome técnico para isso é gaslight. Então você começa a achar que você é culpado por tudo aquilo que você tá vendo de errado no outro. Sim. E você percebe isso. E isso é uma coisa que vai acontecendo sem que você perceba, exatamente como você falou. É uma rede. Sim. E você se sente impotente, porque você acredita nisso. E você acha assim que isso aconteceu, que você começou a largar tudo, ele queria realmente você do lado dele ou ele queria você dependente dele? Na verdade, eu acho que aí é que entra. Vamos falar de relacionamentos abusivos. Eu acho que um relacionamento abusivo, ele não vai acontecer
se do outro lado não existe uma pessoa codependente. Porque só é abusado aquele que é codependente. Então, por que eu falo sobre o amor próprio? Né? Quando eu falo no e-book A Chave, que eu lancei acho que faz uns 20 dias, no finalzinho de janeiro, acho que foi isso, nem lembro mais a data, a gente está passando tão rápido. Mas qual foi a chave que eu entendi? Eu entendi que eu passei a vida inteira amando alguém e eu nunca me amei. Sim, amor próprio não tinha. E aí, quando você percebe que você... Então, aonde que o abusador vai ter espaço? Para uma pessoa que não sabe o que significa amor. Ela depende do amor do outro. Então, o medo de perder o outro, por exemplo, eu participei de uma mesa no Congresso de Mulheres que teve na igreja e estava falando sobre a questão de medo. Vocês sabem qual era o meu maior medo? Eu tinha 2 medos na minha vida. Eu tinha um medo irracional e o outro medo também irracional. Mas assim, eu tinha medo de aranha, era um medo, um pavor, um pânico incontrolável. Enfim, eu não podia ver uma aranha papa-mosca, aquela ridícula que fica na mesa, que eu gritava e saia correndo. E eu tinha medo de ficar sozinha. Eu sempre tive medo de ficar sozinha. Eu achava que eu não era capaz de viver sozinha. E aí, quando você identifica uma pessoa que tem um medo de ficar sozinha desde a adolescência, eu casei muito jovem. Sim. E eu agradeci a Deus, porque eu falava, Deus, obrigada, porque o Senhor cuidou do meu medo. E isso antes de casar? Apesar de eu ser uma pessoa que sempre quis fazer tudo, mas dentro de mim, eu achava que eu não queria ficar sozinha. Eu achava que eu não ia ser... Sabe aquela música, é impossível ser feliz sozinho? Sim. É isso, eu achava isso. Porque a gente acha que alguém tem que salvar a princesa. É como você falou, como nos contos de fada. A dependência emocional. Então assim, como que você se livra de um relacionamento abusivo? Quando você se ama o suficiente para não precisar do amor de ninguém para ser feliz. Enquanto você acha que você só vai respirar se o outro te olhar, que você só vai existir se o outro te querer, ou qualquer coisa assim, você vai ser uma vítima perfeita para alguém abusar de você. E assim, o abusador, ele percebe quando você tem esses traumas. Ele se acha, é um campo para ele entrar ali. É óbvio, o cara é esperto. Sim. A pessoa, né? Porque assim, existem mães narcisistas, existem... Sim, a gente não pode generalizar, né? Porque assim, eu acho que tem não é só do homem para mulher. Tem uma moda assim agora, que tudo é o homem é o machismo é um lugar de fala, blá blá blá. Aí surge uma outra vertente falando, né? Dentro do meio gospel, agora surge um negócio falando sobre a demonização da mulher. Então parece que a gente está na Inquisição. Nunca vi. O Anderson Silva, o pastor Anderson Silva, eu amo ele, assim, tem muitas coisas que, no mesmo tanto que eu concordo com ele, eu discordo dele. Então ele levantou uma bandeira agora que a mulher é manipuladora e a mulher, tipo, porque foi Eva que resolveu todo, que arrebentou com a humanidade, então a mulher... Mas burro foi o homem que comeu o fruto de outra. Ela podia ter comido sozinha, né? Pois então. Ele comeu o que? O que eu penso? A humanidade, ela é corrompida. A maldade, ela está no coração do ser humano. Sim. Então, assim como existem homens ruins, existem mulheres ruins. Sim. Né? Eu acho que a gente não pode fazer uma divisão por gênero. É claro que por causa da cultura, é muito mais fácil você encontrar homens assim. Sim. Mas existem também, então assim, estudando sobre narcisismo e tudo mais, quantas pessoas não são vítimas de mães narcisistas que pegam o filho e o filho vira um objeto e pensa, então assim, eu não quero, então, olha filho, você não existe mais, eu quero que você vá morar aqui. O filho é um objeto. Eu não quero você, então você mora aqui porque eu vou viver minha vida pra cá. Aí quando a minha vida pra cá não deu certo, eu venho e falo assim, oh filhinho, eu te amo, olha aqui, oh meu amorzinho, docinho da minha vida. Então agora, meu filho, você serve pra mim. Porque agora você pode me dar o que eu preciso. Mas daqui 3 dias, pode ser que aquela pessoa não... Então, eu não quero mais você de novo. Então, existem mulheres que também são narcisistas, sim, que também são abusadoras. E principalmente com filhos, quando os filhos são pequenos. Uma mãe que abandona um filho, ela é uma mãe narcisista. Sim. Ela é uma mãe abusadora. Que mãe abandona um filho? Sim.
Que mãe vê um filho apanhar, que mãe vê um filho sofrer, ser abusado e não faz nada. Muito pelo contrário, ao invés de não fazer nada, ela ainda fala Fica assim, do lado não, ela ainda fala assim, ó, vai morar em outro lugar, porque eu não posso ver você sofrer, então você mora com fulano de tal e eu vou viver minha vida aqui com o cara que tá te batendo. Prefere ficar do lado do cara ou do lado do seu Você filho. entende? Isso quando o filho tem 8 anos de idade. Então, E entrega aí, o filho na mão de uma família que não Que nem sabe, conhece. que não conhece, não sabe se presta ali, poderia ser abusado, apesar que já estava Já estava passando. sendo. Então, mas o Então, ciclo pra de ela, uma criança que passa por isso é um ciclo infinito. E Sim. muito provavelmente uma criança que viveu um relacionamento abusivo com os pais, ele muito provavelmente se Vai tornará ser. um abusador. Sim, com certeza. Porque é o que ele vive, a gente É o que ele espelha viveu. o nosso É. é isso. Isso é psicológico, isso daí você nunca vai fugir daquilo que é o seu. É o que você viu dentro do seu ambiente. Então você vai crescer o quê? Você vai aprender o que você está vendo ali. Exato. Como os nossos filhos, somos mães, Isso nós é sabemos disso. Se A gente tá vê os ali, pitiquinhos sim, fazendo tudo que a gente tudo que a faz. gente faz. A minha filha ama maquiagem, porque eu também gosto, ela vê eu fazendo. Então, é aquilo, tudo que você fala, o filho tá ali a minha espelhando filha em mesmo. você. Ô, mãe, por que você tá falando isso? Se eu não posso falar, você fala que eu não posso. É mais ou menos É mais ou Mas menos é isso. isso. Então, nós somos o espelho, né? Mas quanto que agora a gente é adulta, quanto que a gente olha na gente e a gente não vê dos nossos pais? Sim. Fala, meu Deus, eu fiz igualzinho minha mãe fazia. Meu Deus. É verdade. Nossa, meu pai falava assim, eu tô fazendo igual. Porque é a lei da vida, é natural. Então, alguém que é abusador. Então, assim, vamos estabelecer um cenário. Para você ter um relacionamento abusivo, você precisa de um abusador e de uma pessoa codependente. Ponto. Sim. Então, assim, alguém que tem autoestima lá em cima, alguém que sabe o seu valor, alguém que tem amor próprio, alguém que se resolve, ela muito, quase que impossível, ela não vai passar por um relacionamento. Se ela passar, ela vai identificar e vai falar, vai cair fora. Foi Vai o que cair você fora, falou, vai pega dar a chave merda, do seu carro, Pega a casa, vai, chave do seu vai, carro e vai ser feliz. vai ser feliz. Entendeu? Então, assim, você precisa de 2 cenários. E agora, esse abusador, muito provavelmente, ele foi vítima de alguém que também abusou dele. Então, é um ciclo infinito. E quem abusa de um vai abusar de todos. E a pessoa não consegue se enxergar que tá no cenário e que Não. causou a mesma... tá ferindo alguém porque foi ferido, né? E sempre porque se coloca no lugar certo. Porque para ele também, o que ele tá fazendo é certo. E quando a pessoa coloca na cabeça que o que ela tá fazendo é certo, filho, Então, mas no, difícil por reverter. exemplo, num relacionamento abusivo com pessoas narcisistas, porque tem pessoas que têm a psicopatia. O que é psicopatia? Tá, a psicopatia, a pessoa, ela não tem sentimento. Ela não sabe. Sabe essa coisa que a gente vê, tem compaixão do bichinho? Não, ela só consegue, ela não faz ideia do que seja isso, ela não consegue se colocar no lugar do outro, né? Então ela não tem a empatia, nem pro bem e nem pro mal. Ela não tá nem aí pra nada. As pessoas, elas são objetos. Então, eu sou o centro de tudo e tudo precisa me satisfazer. Então, do mesmo jeito que eu não quero mais esse copo, eu vou jogar ele fora, quando eu não quero mais alguém, eu também descarto. Então, assim, todo psicopata é narcisista, mas não é todo narcisista que consegue ser psicopata. Mas uma coisa é fato, eles amam a si mesmos. E as pessoas, com certeza. elas são objetos. Então, talvez eles até achem que eles amam. Sim. Mas, na verdade, o que eles entendem por amor é algo muito diferente do que a gente que é empata entende por amor. E eles se acham Sim, suficiente o tempo todo, né? E eles ficam com aquela pessoa ali até quando precisa. Como ela falou, não precisou mais, não tá trazendo benefício nenhum. Você já sofreu humilhação física de querer te humilhar? Humilhação, Não, ofensa, não? não. Nunca Porque tem muita passou. mulher que sofre. Tem. Não. Nunca falou que você é feia, você isso. Não, muito pelo contrário, porque assim, fazia parte de todo um esquema, né? Como é que eu vou fazer? Porque assim, tem toda uma situação. Então, por exemplo, uma situação num relacionamento abusivo para vocês que estão aí assistindo. Poxa, eu tô com meu namorado, ele não posta foto comigo. No primeiro momento, tudo na vida é você. Né? Vem com elas que a gente está falando com mulher, então vamos falar para as mulheres. Então, como que chama? O primeiro momento, o cara vai te encher de amor. Então, é o que a gente chama de love bombing.
Então o cara vai, você é sensacional e você isso, Vai colocar isso. pro seu lado. Não, você vai ficar lá no alto. Vai Por virar a quê? rainha da Por Inglaterra. quê? Porque a partir do momento que você tá lá no alto, esse cara não vai ter mais olhar pra ninguém. E se eu sou tão fantástica, tudo que eu devo fazer é retribuir a esse amor. Porque quem é que poderia amar tanto uma pessoa como eu? E tipo, ele não vai ter olhos pra ninguém. Se ele acha tudo Só isso pra de mim. mim, quem são as pessoas ao redor Exatamente. dele? Então, assim, o que eu passei todos os 22 anos da minha vida ouvindo era: você é linda, você é perfeita, a comida que você faz é maravilhosa, como eu gosto de voltar para casa, porque quando eu volto para casa, ai, o perfume do lençol é maravilhoso, porque não. Então, o que eu pensava? Gente, eu posso confiar de olhar fechado, porque ninguém. Mas e a fulana? Olha, a fulana é linda, né? Ai, mas não é você. Só que Realmente realmente. deixava uma brecha assim. Não era eu mesmo, porque ela não ia ser tão besta, né? Desculpa a palavra, de acreditar em tanta bobagem, entendeu? Então, assim. Eles fazem você ter uma certa confiança. Mas depende da pessoa. Então, assim, a gente não pode generalizar tudo. Então, assim, tem mulheres que sofrem, sim. Você é feia, a Sim, mulher, às vezes, sim. a mulher é linda e ela Sim. acredita que ela não vale nada. Sim, porque ele faz ela acreditar nisso. Porque é uma pessoa extremamente ciumenta. Então, tem o medo de. Então, assim, não dá para você rotular o relacionamento abusivo. Por isso que quando vocês me perguntaram como que a gente identifica, é simples. Alguém era de um jeito e depois ela se transforma numa outra pessoa depois do relacionamento. Então, assim, a pessoa ela vai te modificando. Sim. E você passa a não ter mais o seu próprio caráter. Você começa a viver o caráter da pessoa. Entendeu? Porque todos nós temos o nosso caráter único, né? Que Deus deu para cada um, né? Só que assim, a pessoa. Acho que você vira um fantoche. Sim, você não... passa isso, você esquece de você, do seu eu, do seu caráter, de quem você era. Poxa, e você aceita tudo que a pessoa fala. Sim. Porque na sua cabeça é aquilo, a errada é você. E tudo que a pessoa fala, eu acho que você começa a tratar a pessoa como um Deus, né? Quando você coloca ali no altar. Sim, eu ouvi um dia também uma mulher contando no Instagram dela também, que ela viveu isso, e ela falou que ela colocava o marido dela como um Deus. Então, se ele olhasse para essa garrafa e falasse, ó, ela é amarela, ela não é branca, ela falava, ah, então é amarela. Porque ele era o Deus. E a gente que vê de fora, a gente fala, meu Deus, essa mulher tá louca, Sim. essa mulher tá... Mas, por exemplo, é que Mas é a uma pessoa situação mesmo. pública, né? Então a gente pode falar porque até da Mayra Card. Você ali... Poxa, eu acho que foi essa semana que ela mas- fez uma postagem falando assim, se ele ficou com tantas e ele Ele voltou resolveu pra pra mim, cá, nossa, é eu porque... fiquei assim... Aí assim, você percebe, porque assim, ela é uma mulher inteligente, Tá ela é muito trabalhadora. independente, Sim. ela Tanto é que ela sustenta trabalhadora, tudo. ela é trabalhadora, Sim. ela é boa no que ela faz. Só que nesse caso... Mas é aquela questão, foi o que eu falei, eu tinha a minha gama do que eu acreditava, mas eu tinha medo de ficar sozinha. Então, poxa, para uma mulher depois de... Ela é linda. Linda, perfeita, assim, só olhando o físico. Ela não precisava estar passando essa vergonha aí. Ela poderia ter um homem que a respeitasse. Sim. E ali eu acho Não, que eu ela- creio que seja uma dependência emocional. Sim, Ela É tem... nítido. Não, ela tá total. precisando assim de um tratamento. Porque Mas ela faz. hoje em dia ela fala que ele é uma vítima da sociedade. A gente me pô, pelo amor de Deus. Mas, mas você vê como que quando a gente pega as informações erradas, a gente manipula elas. Então, por exemplo, o que o abusador faz? O abusador dificilmente vai falar uma mentira. O abusador, ele sempre vai usar uma verdade distorcida. Então, olha só, lembra que a gente estava falando sobre a menina e sobre o cara e da codependência e o abusador que sofreu provavelmente os maus tratos? Então, de uma certa forma, sim, ele foi vítima. Ele viveu um relacionamento abusivo na infância. Mas aí o justificar ele, porque a gente tem escolha. Sim. A gente é adulto. A gente é adulto. Você não pode... Em algum momento você precisa virar essa chave. Né? Então, quando ela fala isso, ela precisa justificar não ele, mas a codependência dela. Porque como é que ela vai falar, poxa, eu não consigo viver sem esse cara? Não, ele é uma vítima e eu sou a salvadora, porque ela é empata ao extremo. Sim.
Não, Mas aí é o extremo, eu acompanho ela. Tá ao extremo. Eu penso a mesma coisa que você. Caramba, a mulher ela realmente tá passando essa vergonha. ela trabalha 24 horas por dia. Ele dependia Tá do certo, carro ela podia dele. deixar ela Sim. comer. Ele comeu um Pão. pãozinho, judiação, Pelo amor né? de Deus, gente, não pão. O cara tá comendo lá no Big Box. E não ela, podia em casa assim, comer não um só pão. a gente tá falando dela porque realmente ela que levantou. Ela que esse- levantou, ela senão a levantou gente não esse- falaria esse sobre assunto. isso, sim. E até o David Brasil comentou assim pra ela, Maria Cardi, deixa ele comer o pão. Se ele não comer o pão, pode vir pra mim, que eu cuido dele, uma coisa assim. Aí eu sei Porque que essa é uma coisa tão boa. aí ela respondeu, meu filho, ele comeu coisa pior e eu não larguei dele. Olha, Gente, o meu mundo caiu como mulher, quando eu vi aquilo, ela colocando isso, eu falei, meu Deus, uma mulher que ela estuda a mente do ser humano. Ela falou isso. Agora eu lembro da pergunta, ele falou assim, se você largar ele porque ele tá comendo pão, pode deixar que eu cuido dele. Aí ela colocou atrás, meu filho, ele comeu coisa pior e eu não larguei, vai ser por causa de um pão? Você tá entendendo? Então, assim, mas ela só prova que, assim, ela é totalmente dependente. É isso. Emocionalmente É que ela não conseguiu enxergar isso ainda. Porque assim, quando você acha que é fácil você olhar no espelho em algum momento da sua vida e você falar assim, gente, eu sou uma pessoa codependente? Não é fácil é muito difícil você assumir coisas complicadas sobre você. Sim. A gente sempre tenta se desculpar, se justificar, e a gente sempre se justifica os nossos erros apontando o erro do outro. Sim. Né? Sim. E às vezes a gente inventa erro no outro para poder justificar os nossos erros. Agora, a pessoa ter coragem de olhar e falar assim, ei, eu preciso mudar. Essa pessoa que eu estou enxergando, ela é diferente da pessoa que eu estava vendo. Não faz sentido isso. Como é que eu pude me submeter a isso? Sim. Então, assim, gente, se ela fosse, mesmo se ela não fosse uma mulher tão bonita, porque beleza também é uma coisa relativa. Gente, que é bonito às vezes pra uma pessoa, não é pra outra. Ela sempre foi linda e ele comeu o Brasil inteirinho, então... Não tem nada a ver com a beleza, não tem nada a ver. E assim, você percebe, eu não assisto Big Brother, de verdade, na verdade eu não assisto televisão. Eu tenho um problema porque eu nem sei as coisas que acontecem, mas é claro que tá na internet. Isso, como a gente vê Instagram, a gente vê fazendo cortes, vendo as coisas. Isso. Mas assim, me parece que ele é um cara absolutamente carismático. Sim. E ele fica falando dentro da casa, que saudade que eu tenho da minha mulher, eu tenho saudade dela. O tempo todo assim, e isso parece que foi uma coisa combinada, porque eu sou aquela pessoa que depois que eu desacredito no filme, ele pode falar o mundo que pra mim você não presta, não vale nada. Eu tô com saudade da minha mulher, eu tô com isso, a minha mulher. Mas o que eu falei que eu ouvia? Como eu quero voltar pra casa. Mas eu quero isso. Porque ele trabalha com a carência, né, emocional da pessoa. E ela fica do outro lado lá, postando isso, ai meu marido, com vontade de com a abraçar carência você. que ela tem. E automaticamente ele acha os gatilhos que ela tem, né? É o que eu falei. Isso. Ele arruma um campo minado ali pra ele entrar. E ele sabe, como o Rodrigo falou, ele sabe o gatilho. Você vê dessas medo da pessoas pessoa. famosas, como ele foi cancelado por conta disso. É uma chance dele. Nossa, o cara tá com saudade. Realmente ele mudou. Realmente eu acredito na mudança dele. Hoje ele é um marido fiel. E agora também tem a questão religiosa, que é uma outra questão muito complicada. Porque assim, uma coisa que eu aprendi é separar que existem dois extremos. De um lado a religião e de outro lado o evangelho. Vai ter café? Vai ser feito na hora. E hoje tem café no Bu. Ai, gente, mas enfim, é isso. Eu nem lembro mais. O café te desestabiliza. Olha, eu sou codependente do café. É isso, agora você não é mais codependente de ninguém. Ser humano, Eu sou do café. E assim, Thaís, olhando ao lado da Maíra Cardi, você passou mais ou menos a mesma coisa com essa questão de traições. A diferença é que eu não sabia. Isso que eu eu só soube de uma. Né? E assim, eu soube de uma. Eu soube de uma. E depois, mas enfim. E depois que acabou, você ficou sabendo de muitas. Várias. Enfim, de verdade, nem faço. Não dos nossos dedos, talvez, mas assim, com nome e sobrenome, cabe aqui. Quantas? Ô, Thaís, o chifre foi grande, Thaís? Não, foram vários. Thaís, quantas que você ficou sabendo assim, nos dedos? Precisa falar nomes. Vamos lá.
Gente, vocês desculpa a gente estar rindo, porque isso é um assunto sério. Mas isso faz parte. Mas faz parte, gente. Eu acho que quem não passou um dia vai passar. Não, em nome de Jesus não, porque a gente vai aprender a se amar e Isso é importante é a os gente se primeiros amar. gatilhos a gente vai, mas Sai assim, fora. foi, mano, namoro, aí depois que eu, Ah, que no eu namoro sei. teve. Teve no namoro Teve, também. mas assim, a história foi tipo, ai, me roubaram um beijo. Ai, meu Mas Deus. claro que eu sei que não, mas eu achei, eu era boba, entendeu? Eu era uma pessoa codependente. Aí você pensa, não, é porque você é um príncipe, né? Por isso que te roubaram o beijo. Não, porque você é um sapo inteiro. Era uma. A pessoa viu o sapo inteiro e falou, vamos tentar ajudar essa pessoa, né? Enfim. Depois, depois. Aí depois do depois, aí já fica difícil. Mas vamos colocar aí umas 8, com certeza. Misericórdia. A Gaia foi grande, Thaís. Mas graças a Deus eu não tenho mais. Graças a Deus Foi, graças a Deus foi, acabou. tá no passado. Deus acho que olhou e falou, não, pelo Coitada, amor de não Deus, posso né? fazer essa garota, Jesus. Pô, a mulher tá aí trabalhando, se esforçando. E assim, o que eu fico mais triste, a gente não pode julgar, é que era uma pessoa de altar, uma pessoa que era vista, eu, pelo menos pra mim, eu admirava demais o relacionamento de vocês, quem tá aí tá de prova, mas eu fiquei... Mas existia, assim, na mídia, parece que falavam, né? Tipo, nossa... Isso, assim, tinha algumas declarações que eu ficava... Tinha muito, gente, colocando lá no altar, eu Mas falava, sabe meu por quê? Deus, que cara maravilhoso! Mas deixa eu explicar, são os bastidores, né? Eu devo ter uma carabina, é isso que chama? Não sei. carabina? Quando eu falo essas coisas, eu mostro minha idade, gente. Tá, uma espingarda, eu devia ficar assim, tipo, você tem que falar sobre isso, porque a pessoa fazia. Como é que fazia uma coisa que não era verdade? Porque existe um relacionamento abusivo, né? Então eu devia estar ameaçando com uma arma. Sim, até porque a pessoa se colocou como... ele sofreu foi abusado, né? Então, Claro. assim, porque eles já fizeram essa pergunta aqui no Já chat. fizeram Então, eles já a pergunta no fizeram, chat. então eu já vou repassar para você. Bom, Thaísa, Pastor Lucas, vou falar o nome, gente. Problema Acho não. que não tem processo, não, Não né? tem, Luiz? porque ele colocou o nome dela lá também no Fuxico Gospel, saiu Thaísa Ramiro. Chumbo trocado, acho que não dói. Se né? é, não dói. Então, vamos falar. Teve entrevistinha no Sim. Chico. E a gente pode falar que eles não deram oportunidade de responder? Mas eles não publicaram. Ah, Assim, se por acaso... Gente, vocês estão vendo o seguinte, eu falei no dia seguinte. Se por acaso daqui 2 meses sair, vocês vão falar assim, mas ela queria, agora ela quer mídia. Ela não, quer eu já biscoito, falei, já ela foi quer falado, biscoito. Não, só já que não falei, só que publicaram. não publicaram. Então aí, Enfim. hashtag Fuxico, @FuxicoGospel, etc e tal. Fala, deixa eu falar, né? Já Deixa falei, eu então. já faz um mês que eu falei. quase. Vamos resumir, vamos lá. Pastor Lucas foi no site Fuxico Gospel e deu uma entrevista lá falando da Thaísa. E nessa entrevista, Thaísa, vou fazer a pergunta que a menina já fez aqui. Ele fala que ele sofreu abuso, que você era uma mulher abusadora. Sim. E a moça está perguntando assim, se realmente ele sofreu mesmo esse abuso, se você era uma mulher abusadora. Tá, eu não era uma mulher abusadora, mas eu vou fazer uma outra pergunta. Já respondi a pergunta, mas vamos lá. Uma mulher abusadora, um homem que está debaixo de um relacionamento abusivo, com alguém que prende ele e não deixa ele fazer nada, conseguiria ter tantas amantes? Essa foi boa. É uma pergunta que fica no ar. Como queria fazer essa proeza de ter, o que você sabe, eram 10 amantes? Ele teve uma Fora que namorada, você deixa eu tá. falar, ele teve uma namorada, como eu não vou citar sobrenome, ela chama Camila, Sim. de 2015, e isso eu tô falando porque eu tenho que comprovar, porque ela me ligou e me contou, e tá na nuvem, aquelas nuvens que não chovem, sabe? Sim. Ela namorou com ele de 2015 a 2018. Como que uma mulher abusadora consegue ter um marido que mantenha um namoro que ela não sabe? Nossa. Ele já estava casado. Claro, eu casei em 2003. Você casou em 2003, Eu então casei assim, em ele 2003. mantinha um relacionamento A extraconjugal. moça, então pode ser que ela seja uma mentirosa. Sim, Mas ela me tadinho contou, dele, era não, ela me mentirosa. contou detalhes, coisas assim que eu sabia. Fui viajar em tal lugar e aconteceu tal coisa. Aí ela, na ligação, ela me falou assim, então, porque teve um dia, no ano tal, que ele tava numa situação assim. Eu falei, nossa, mas ele me contou que aconteceu isso. E ela também sabia, como é que ela sabia?
Então ela tinha. Então realmente Contato existe com ele. Isso, entendeu? E ela tem nome, ela tem sobrenome, E só ele, dá o nome. então, e ele Dá o conseguia sobrenome. talvez até falar que era sozinho, porque nessa época ele não era conhecido, né? Então, Mas você não, era, né? A ele- família de vocês sempre Não, foi mas não era conhecida. daqui não. Não era daqui não. Ah, era Era da do Rio cidade. de Janeiro. Nossa, mas ele também não era besta de fazer isso com alguém daqui, né? É porque Arthur Nogueira é um É, ovo, né? Ah, essa pessoa é do Rio de Janeiro. Meu Deus. Mas aí você se. Aí eu me pergunto. Gente, que cara Eu assim, fico com dó. Ui, isso tem processo? Porque como? Não, porque assim. Que processo, gente? Você tem direito de falar, eu, hein? Não é isso, gente. Mas vamos pensar. Vamos imaginar que eu sofri um relacionamento abusivo. Vamos só imaginar. É uma hipótese, tá? Em que momento que eu saía? Porque assim, eu cuidava, né? Numa hipótese. Vamos imaginar que eu era empresária de alguém. E eu cuidava. Ah, meu Deus! Aí o café me tira o foco aí agora. Mas eu não vou perder. Não perca. Não perco o foco. Mas vamos imaginar, obrigada. Vamos imaginar que eu sou empresária de alguém, que eu fico de madrugada respondendo WhatsApp, fazendo coisa de agenda, vendo se o voo foi, se o voo não foi, se teve carro para buscar, se não teve, se a banda tá indo, se a banda não tá. E eu pego o filho na escola, levo o filho na escola, levo o filho na escola, lá, faço mercado, faço tudo da casa. Em que momento eu vou ter espaço para ter um relacionamento extraconjugal? Ah, isso porque eu passo a noite também conversando no Mas telefone. ele chegou a levantar isso? Não. Ah, Não, eu tô falando de uma pessoa que, tá. vamos imaginar. Sim. Eu sou, Ele vamos falou imaginar que que ela era uma mulher abusiva. Sim, é. Agora, como é que o cara consegue? Tudo bem, então vamos imaginar que tudo isso, que a pessoa que eu ouvi, porque a tecnologia hoje em dia, ela tá tão avançada que pode ser que alguém inventou e um holograma veio e falou, sei lá, não sei o 5G, a teoria da conspiração, e a pessoa mandou coisa pra mim, beleza. E que seja mentira. Mas tá, como é que alguém que sofreu um relacionamento abusivo e se divorciou em março consegue estar casado Um mês depois. Um mês depois. Eu ia estar traumatizada, Thaís. Como que eu ia ter coragem de entrar num relacionamento um mês depois, Sei. onde eu era cuspida na cara, né? Um homem, se colocar um papel, era cuspida na cara, Apanhava. tapa na cara, surra, sei lá mais o que ele falou nessa entrevista. Gente, posso contar uma particular? Eu sou mãe, tá? Eu sei que isso não pode, mas é que eu sou mãe, eu já falei minha idade e eu sou mãe já de antigamente. E quando eu era pequena, eu sei que hoje em dia você não pode nem falar brava com seu filho, porque Que hoje é tá? que- Então eu estou é. me condenando aqui. Eu apanhava na bunda da minha mãe e não morria. Eu já apanhei de várias. De cinta, de chinelo de- e de palmada. e De ficava cabo assim. de vassoura, de penado, Nossa, tênis, filha. Ah, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu sou mais Eu vou beleza. processar minha mãe, pelo amor de Deus. Mas tá, como todas as crianças da década de 80 e 90, todo mundo levou umas palmadas na mão. Sim, Beleza. normal. Desde os 8 anos, eu tenho um menino, o Samuel, ele vai fazer 13 anos sábado que vem. Desde que o Samuel tinha 8 anos, eu tento bater nele, aí ele vira pra mim e fala assim, mãe, o seu tapa não dói. Tá, um menino de 8 anos, eu já bati no meu filho vira pra mim e fala assim, o seu tapa não dói? Hoje, às vezes eu saio correndo, que uma louca, Atrás dele. atrás dele, ele tá tentando na minha cara, e a hora que eu bato nele, ele tá errado isso, tá errado. Não deu tentar bater nele, não acho que tá errado, mas, Não, mas ele segura a minha mão. Ele fala, você não vai me bater, mãe. Aí é claro que aí, como eu já sei que ele é mais forte do que eu, ele tem 13 anos. 13 anos. Imagina um homem de de 13 anos. Tá, o meu filho tem 13 anos. E pra eu conseguir, às vezes eu tenho que falar agora você vai. E falei assim, agora tô profundinho aqui. Aí eu pego as 30 e bate. Ele não, tipo, é claro que ele não fala isso, mas ele vai olhar e fala assim, tipo, tá bom, você tá feliz agora? Então tá. Deixa. E quando eu não consigo, é óbvio, aí ele vai ficar sem jogar videogame, etc. Tem e os tal. castigos. Porque ele é meu filho e eu posso fazer isso com ele, porque Ah, faz você tá parte. educando, é. Agora, vamos lá, eu não consigo bater no meu filho. Né? Então, assim, eu não sei. Mas, assim, cada um acredita na vida que quer acreditar. Sim, eu não consegui acreditar. Terminou a pergunta dela. Sim, ela perguntou sobre o que ele falou. Não. E também. Então, não sou abusiva. Não, Não tem, tem. gente. Então, Não só tinha pra nem rebater. cuspida na cara. Gente, posso
Eu vou contar essa história. Não, Tati, sabe por quê? Posso contar essa história? Sabe por que você tem que contar? Porque ele foi no site. Não, Eu não. vou contar essa E história ele que eu falou nunca que contei você isso pra cuspiu ninguém. na cara dele, que você batia nele. Então Então a vamos gente lá. quer saber se isso Não, eu não existiu. batia nele. Aconteceu em 2000, eu me casei em 2003. Como eu falei, eu fazia faculdade. O Gabriel, o filho mais velho dele, nasceu em 2007. É o filho da primeira traição. Isso, mas é filho dele. O filho Sim. mais velho, o meu irmão mais velho do Samuel, ele nasceu em 2007. Tá? Eu me casei em 2003. E o Samuel nasceu em 2009. Então, tudo bem. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Me casei em 2003. E aí, aquela coisa, eu sempre tive meu pai, minha mãe, minha família, sempre fui a princesinha. E vivia, tipo, ia à faculdade, voltava, tá. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, porque eu trabalhava. Eu fazia faculdade, chegava em casa, fazia janta, passava a roupa, e a pessoa era pastora e estava na igreja fazendo obra. E todo dia eu chegava em casa às 11 horas da noite. E o culto acabava às 9. Por que você está chegando tão tarde? Eu tô aqui sozinha. Quando eu morava na casa do meu pai, eu tinha meu pai, minha mãe, minha irmã. Eu tinha companhia. Agora eu só trabalho e eu não tenho ninguém para estar comigo. Não porque você reclama, porque eu tô fazendo a obra de Deus. Mas pelo amor, isso daí foi 1 ano e meio. Aí é claro que eu chorava. Pelo amor de Deus, eu me sinto sozinha, eu tô abandonada. Eu só quero sentar com você. Custa você sair, acaba 9, custa você estar em casa às 9h30 pra gente jantar junto. Qualquer coisa no gênero. E era assim, foi assim por 1 ano. Teve um dia que a gente estava no quarto de passar roupa. A gente morava num apartamento lá em Cosmópolis e tinha 2 quartos e era um quarto da bagunça, que ficava as roupas e tal, e a tábua estava no cantinho da parede. E aí eu tava chorando, falando, poxa, eu tô sempre sozinha, eu não aguento mais ficar sozinha. E isso realmente era assim. Eu não devia nem falar isso, talvez isso seja ruim pra mim, mas eu gosto de trabalhar com a verdade. Não fala. E aí eu reclamando, tava com a roupa, todas as roupas lá, e tinha um cinto lá. E aí, ele pegou, reclamando, para de chorar, para de dizer o que eu falei, eu só quero ser amada, porque você só é uma obra de Deus, e porque não sei o que, eu também sou obra de Deus, eu também existo, blá. Primeiro Deus fala pra É, ele tem que cuidar da sua família. É o primeiro ministério. Enfim. Aí, ele catou, não sei o que deu na cabeça dele, ele catou o cinto. Ele falou, o seu pai te criou para ser mimada e não te deu educação, eu vou te dar. E me deu uma sentada. Ah, ele não fez isso, não. Calma. Aí, o que aconteceu? Eu não tive reflexo. Na hora que foi, eu cuspi na cara dele. Eu fazia muito pior, eu acho. Mas tudo bem, ok. Eu assumo que eu não deveria ter feito isso. Talvez eu devia ter ido na polícia. Não ia orar. Eu devia ter ido na delegacia. Porque isso é uma agressão. Isso é Lógico. Mas eu não fiz, então eu errei. Eu errei em não fazer e eu errei em ter revidado. Eu errei, certo? Só que isso foi em 2004. Vamos lá, em 2006, ele saiu de casa porque ele era infeliz. E ele usou essa desculpa. E aí ele arrumou uma amante e um filho. E aí ele voltou para casa. E aí ele teve 15 anos casado comigo. E agora ele vai usar esse... Ele voltou porque ele quis. Sim. Eu não fui buscar ninguém em lugar nenhum. Nessa Aliás, eu época fui você buscar ele na rodoviária, porque ele veio de Goiás, desceu na rodoviária de Campinas, e eu fui até a rodoviária buscar ele, porque ele não vinha de ônibus até Arthur Nogueira. Mas isso foi 2 anos depois desse evento que eu contei. Então ele já tinha ido, já tinha voltado. Então assim, não sei, pode ser que eu esteja me incriminando, ok. Peço perdão, porque a gente tem que assumir os nossos erros. Eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter virado as minhas costas e ido pra delegacia. Com certeza, denunciado. porque foi uma agressão. Foi, eu tenho como provar? Não, porque já faz 2022 menos 4, dá quanto? 18? Faz 18 anos que isso aconteceu. Nossa. Então eu não tenho como provar. E ele, covarde, teve a capacidade Mas de só usar algo você assim. vivendo, então você sabe que você viveu. Sim, mas assim, eu posso, inclusive, enfim, mas assim, de qualquer maneira, acho que o crime já prescreveu também, para ambos. Não adianta nem vai. Para ambos está prescrito, já são 18 anos que isso aconteceu. Mas eu não entendo muito Mas de foi lei. isso. Mas se você chegar hoje e falar que você sofreu agressão, eles levantam, não, né? Não, Tem que ter porque- prova, né? Não, eu nunca fiz um boletim de ocorrência. Não teve boletim, nada disso, já tá É sabendo. E de diferente de verdade, abuso, isso né? pra mim, como eu realmente... Ele me pediu desculpa, eu pedi desculpa pelo que aconteceu e nós continuamos casados e depois ele ainda
adulterou, saiu de casa, abandonou a igreja, que ele tanto amava, É, ele que era ficava obra comigo de por causa Deus da que ele igreja, fazia, mas aí ele é. largou a igreja por causa da amante. Ah, E aí então você que era a mulher, ele deixava lá sozinha e fazia a obra. Então, você entende que tipo de obra? Eu não sei. Porque, você entende? A obra do Arrocha Rocha. Mas enfim, isso não importa, porque assim, mas o que eu tô falando assim, aconteceu uma vez. Porque eu não fui sábia e madura o suficiente para virar as minhas costas e ir na delegacia. Foi por isso. Então, aí foi o que eu falei, o abusador, ele dificilmente conta mentiras, ele usa verdades transformadas. Por que não conta tudo? Então conta a história toda. Sim, ele não conta que te deu uma cintada, né? Conta porque houve a cuspida. Não, e também assim, parece que foi ontem. Sim. Foi 2004. E quando ele o fala, filho ele dele fala nasceu que- em 2008, 2007. E ele fala que ele vivia isso, né? Ele não É. fala que foi uma vez. Não fala que foi uma vez. Era tipo, todo dia, você não presta, tá? Cuspir na cara. Você Não, parece que era assim, É. bom dia! Né? Boa noite, para o cara. Eu já sabia. Gente, Você chegou 11 horas da noite, toma tapa na cara. Isso não Gente, existe. o cara passou, foi vergonha. isso não existe, isso não existe. Então, são coisas que não fazem o menor sentido. Então, assim, ok, quer falar uma coisa que aconteceu? Fala, mas fala tudo. Fala a verdade, né? É mais bonito. Não, realmente, ela já cuspiu em mim, mas E também eu outra dei uma coisa, citada. mas a gente se reconciliou e voltou, e aí que eu falo da A falta de codependência emocional. caráter. Hoje eu vejo, quando eu vejo a história da Mayra Card, eu vejo, poxa, eu fui tão Cega. infantil, desculpa, eu sei que mundo, mas eu fui tão infantil quanto ela tá sendo. Sim. Você Só que ela também não tinha apoiou, essa você sabe? dependência emocional, Thaís? Você se Mas coloca é óbvio, ela tinha sim, eu tinha, porque eu achava que eu só ia ser feliz se eu tivesse com alguém do meu Sim, lado. Por isso que você Ela mudou já tanta entrou coisa. assim, então ele, no caso, ele já sabia que ela Percebeu, tinha no caso. Hoje, se isso acontece hoje comigo, gente, pelo amor de Deus. Pode ser que eu não faça nada, eu vou olhar, eu vou simplesmente virar as minhas costas e a pessoa não vai me ver nunca mais na vida. Nunca mais na vida. Enfim. Então, Thaís, E eu tenho tenho que que perguntar, perguntar. tem uma pergunta aqui, a reforma, tá escrito reforma, perguntou, alguém de fora do seu relacionamento já falou isso pra você? Na época do casamento? Você tá vivendo um relacionamento abusivo, ele te Alguém te traz. aconselhou? Nunca. Então ele fazia tudo muito escondido, porque ninguém nunca... Era no Rio de Janeiro, tá, gente? Não, Ela é outros gente. estados. Enfim. O que eu posso dizer? Nunca. Isso é uma coisa que ele sempre. Porque eu precisava estar segura, né? Então, assim, quando eu não estava junto, nunca teve, acho que talvez umas. As únicas vezes que ele viajava sozinho era pra ir na igreja da Flor de Lis. Misericórdia, gente. Até com a Flor de Lis. Será, gente? Não. Mas é verdade, porque lá nunca dava pra ir. Eu fui acho que umas Era só 3 ou pra 4 ele. vezes lá. E ele ia muito lá. E sempre ele não podia ir junto. Mas enfim, tá? É só uma coincidência, de verdade mesmo. Bom, ela não pode escutar isso porque ela tá atrás da... Já foi Ah, você presa. acha que não tem celular lá? Ah, isso é verdade. Assistindo, ela é a carteira da Daqui a pouco ela Se comenta. ela estiver assistindo, você toma cuidado, viu? Ela é doida. Mas ela comenta. Mandou dar 48 tiros no marido, hein? Pela misericórdia do pai. Enfim, mas assim, então sempre viajava com alguém. Então eu não sei, será que todo mundo, eu não sei até que ponto todas as pessoas foram, porque assim, é uma pessoa muito carismática. Gente, vamos falar. Não, e de dom, de voz, isso a gente não pode tirar dele. Não, de maneira Realmente nenhuma. Deus deu esse dom pra ele, porque as letras que ele faz, assim, são letras Os louvores maravilhosas. Tudo que ele lança, assim, eu não sei agora, porque Não, mas, ele tá cancelado, que agora a moda é cancelado, né? O CPF dele foi cancelado. O pochete tá bombando, viu? Tá? É porque, enfim. Enfim, né? Mas assim, sempre viajava junto com alguém. Então, assim, não sei. Você eu não ia porque você não queria ou porque ele não fazia questão? Não, na verdade, assim, a princípio eu ia, sempre. E aí eu percebi que isso estava fazendo mal pro Samuel. O Samuel, ele tinha amidalite, a cada 6 meses ele estava tomando bezetacil. Nossa. Ai, tinha o Samuel também. E ele era pequenininho. É. Então, assim, aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou dar uma desacelerada. Porque, assim,
Poxa, eu super confio, eu não preciso estar junto. Ele Eu não vou criança, deixar só a só deusa dele. eu não vou deixar o Samuel. Aí eu comecei isso. Só que era um combinado, inclusive, que ele fazia. Tipo, eu sempre vou viajar com alguém. E era uma regra. Sim. Menos lá. Mas é verdade. Lá ele não queria ir com ninguém. Não, eu tinha uma banda que prestava serviço pra ele, uma Sim. banda freelance lá no Rio de Janeiro. Então ele levava os meninos, mas ele ficava sozinho. Mas aí também não importa, enfim. E tudo bem, né? Mas uma coisa que eu já percebi também, gente, então assim, a pessoa, quando ela quer te trair, ou quando ela quer fazer qualquer coisa, ela vai fazer. Daí debaixo da sua asa, ela Já faz. ali pertinho de você. É Uma uma pessoa coisa é capaz de sair da sua casa casada numa Sim. pandemia. Sim. Meu Deus, gente. A pessoa casa em 2020 e oficializa em 2021 dentro da sua casa, porque era pandemia. Isso é possível, acontece no mundo aí, né? No Sim. planeta Terra. É capaz, que a tecnologia ela ajuda a gente. E assim, ele nega até a morte que não teve Não traição. traiu, Ele não fala teve. que não existiu traição. Que ele não te ele traiu com conheceu- ela, que já estava separado de você, que você é louco. Conheceu Mas você. eu sou, de você mesmo. Sim, Quem viveu é. tudo isso, É, hoje eu sei que eu sou louca mesmo, porque olha. Hoje você se libertou, mas antes você Eu considera olho- que realmente você. Ô, Thaís, ele também, ele frisa assim, uma coisa que, assim, até a moça mandou mensagem pedindo para me perguntar para você, que ela achou muito chato o que ele frisa sobre você. Ela falou que te acompanha, não acho que você é isso. Aí, se ela estiver assistindo, você já responda ela. Ela mandou perguntar assim para você se realmente você era aquela mulher ruim que ele fala e maltratava a mãe dele, porque ele tem um discurso A mãe dele, dele, dessa é. parte, que ele fala que você não deixava ele ajudar a mãe dele financeiramente. financeiramente, que Ela vivia ela numa morava casa. numa casinha de 700 contos de aluguel, Nossa. e vocês lá na casa de vocês, né, lá no No condomínio. apartamento. E você não Ah, você permitia. lembrou onde que eu morava antes da casa? No apartamento. Isso, eu morava E num assim, uma casa de apartamento. 700 reais, gente, é uma casa. Tem gente Sim. que não tem um lar pra morar aí pra uma mãe que E é uma ela, mãe. assim, ela pediu pra me perguntar, que ela quer saber se realmente isso existiu, que ela falou assim, eu não acho que ela tem esse caráter. Ela mandou pra mim. Então, Então, assim, vamos lá. explica um pouquinho Em dois, sobre isso. lembra que a gente falou sobre a questão toda, vocês mesmas falaram que foi abandonado. No próprio áudio, quem acompanhou a entrevista, nem era para falar sobre isso, mas enfim, é difícil, né? É difícil. Porque todo mundo quer saber e é complicado. Mas no próprio áudio, o que ela fala? O meu filho sofreu um relacionamento abusivo do pai dele, do padrasto dele. E aí ele saiu desse relacionamento abusivo e ele passou a ser abusado pela esposa. Ele entrou em outro, eu vi tudo. Ela falou Sim. isso da própria boca dele. Ela fala isso. Aonde estava essa mãe quando ele tinha 15 anos e estava sendo acolhido pelos meus pais? Eu não sei. Ela não estava comigo. Aonde estava essa mãe quando ele se casou? Ela veio um dia antes do casamento. Aonde estava essa mãe quando ele lançou o primeiro disco e fez o lançamento na igreja? Essa mãe nunca esteve. Essa mãe, em 2015, que é tão preocupada com o filho, porque ele morou, o último lugar que ele morou foi na igreja, porque não podia morar dentro de casa, porque meu pai tinha 2 filhos. Duas filhas. Sim, É, compreensível. Mas assim, de qualquer maneira, que mãe, eu tenho filho de 13 anos, eu jamais iria permitir isso. Eu também não. Eu moro embaixo da ponte com meu filho. E largo o macho escroto. Ou no máximo eu deixo meu filho morando com a avó e com o vô, para eu poder trabalhar para dar alguma coisa melhor para ele num período pequeno de tempo. É o máximo que E eu ela peço não pra ele. conhecia a família de vocês. Não conhecia. Meu. Conhecia sim. Não, Ah, conhecia. Mas já houve relatos de uns amigos, enfim, de outros lugares. Porque assim, toda a infância foi assim, o último lugar, a última parada foi lá. Então assim, o que aconteceu? Sempre morando longe. Então, Goiás, Mato Grosso, interior de São Paulo, sempre. E sempre junto com o padrasto que, em tese, abusou. Então, assim, tem coisas que não fazem sentido. Quando... São coisas que a gente vê... Depois a gente olha e a gente fala, mas como é que a gente acredita numa coisa dessa, né? Em 2015, a gente estava morando no prédio. Ela estava morando no Mato Grosso, numa fazenda, eu esqueci, era perto de Dourados, se não me engano, mas era um lugar, tipo, muito zona rural, para longe da cidade. Mato Grosso.
Eu não fui no Mato Grosso ainda. Ela ligou em setembro, falando que estava passando frio no Mato Grosso. Aí eu falei, amor, a sua mãe tá passando frio, a gente tem uma casa. Vamos trazer a sua mãe pra cá. Aí a gente falou, trouxe ela. Aí ela falou, não quero dar trabalho, nananana. Falei, pelo amor de Deus, você vem pra cá. A gente alugou uma casinha. E assim, em 2015, a gente não... Era Deus de detalhes. Ah, era, né? E essa música. Sim, mas Deus de detalhes foi o começo. Foi uma das é. primeiras, né? A gente ainda estava aqui se organizando financeiramente na vida. Não estava? Pô, gente, mais uma casa que Não, tudo bem, mas aí a gente foi. Aí ele ainda falou assim, eu quero que a minha mãe tenha uma casa nova. Aí eu fui lá na loja 100. A gente comprou, porque as minhas coisas também eram de lá, Sim. né? Aí a gente comprou geladeira, comprou fogão, comprei máquina de lavar roupa, comprei tudo, a mesa da cozinha. A gente mobiliou dentro do que a gente podia, com tudo novinho. Pra ela ficar. E Pra não ela tava bom. chegar. E não tava Não, bom. tava ótimo, ela nunca reclamou. É ele que tá Ela lembrando. nunca reclamou. Ele nunca reclamou. Porque era o que a gente podia fazer. Entendeu? A gente mudou para casa em março de 2020. Até então, a gente morou de aluguel a vida inteira. Né? A gente sempre morou de aluguel. Então, era o aluguel nosso, mais o aluguel da mãe. E também trouxemos o pai, que era um pai abusador. Ah, ele veio. Veio Ah, vocês junto. também trouxeram ele. Sim, ele veio junto. E era meu pai, e nós somos amigos, e testemunho pra lá, testemunho pra cá e tudo mais. Então, assim, eu não sei. Que parte de ruindade que ele tá querendo dizer. Entendeu? Porque, assim, de qualquer maneira, ele, pra vocês terem uma ideia, são coisas muito delicadas, mas, assim, o pai dele tem algumas complicações. Então, assim, ele gosta de jogar. E eu não sabia, eu fui saber disso 2 anos depois. Ele dava dinheiro pro pai jogar. Nossa. Ele mesmo sendo pastor, ele fazia isso. Dava... Porque o pai, coitado, tinha um vício, então ele dava um dinheirinho pro pai jogar. Meu Deus. Mas se ele dava um dinheiro pro pai jogar, ele pagava o aluguel da mãe, ele fazia compra de mercado pra mãe, ele levava a mãe no cabeleireiro, a mãe ia no cabeleireiro, fazia retoque de raiz, fazia cabelo. Então, assim, eu não sei, de verdade. De verdade eu não sei, mas é aquela história, eu não posso julgar o sentimento de alguém. Sim. Então talvez ela se sentisse muito infeliz. Pode ser. Pode ser, e Temos quem tudo sou isso, eu para falar? Eu sei que essa casa fantástica que eu moro foi construída, foi a casa própria que eu tive, e ela é construída, minha casa não tem escritura, gente. Porque ela tá construída em cima de um terreno que tem mais 140 parcelas para serem pagas. Eu não posso vender minha casa. E a casa não é minha, ela é metade de mim, metade do meu filho. Então, assim, eu não sei. E a minha casa é grande. A casa é realmente grande porque ela foi construída para minha família, né, com conforto, para acolher. Na época eu tinha empregada, eu tinha gente que cuidava da piscina, do jardim, isso aqui, blá, 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 blá. Hoje eu vejo que é você que faz tudo. Hoje eu tenho uma casa de 250 metros quadrados de construção. É grande. É muito grande. Mas eu tenho que limpar, eu tenho que lavar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que passar, eu tenho que tudo. Realmente eu tenho uma casa, mas eu meio que sou escrava. E eu falo Se assim, eu pudesse hoje, eu venderia minha casa e compraria uma coisa menor pra mim. Só que eu não posso vender. Por quê? Porque ela tá em cima de um terreno que não tá quitado e ela é metade do meu filho. Então eu não posso. Nem porque eu não tenho nem usufruto. E ele não pode assinar nada. Então você percebe como aquilo que eu falei são verdades distorcidas. Então realmente eu moro numa casa. Sim. Mas toda essa... Não foi falado. eu vou falar que é mais Então, que assim, justo que você tenha direito, porque a Não, pessoa gente, no casamento eu tenho direito à metade. Claro, isso e é eu mais falo que assim, justo. eles falaram que você ficou com a herança, com tudo que ele tinha, né? Herança. Sim, ele herança fala tudo que tinha. que ele deixou tudo pra você, que ele mesmo não ficou com nada. Que tudo ficou com você. Vamos lá. Aí tudo o que, né, Thaís? Vamos lá. Eu tinha direito a 50% da casa. Claro. E continuo tendo 50% da casa. Nós tínhamos 2 carros. Um carro que valia 30 mil e outro que valia 60 mil. Eu fiquei com o que valia 30.
nós tínhamos tudo que você constrói junto no casamento, você tem junto no casamento, é de metade de cada um. Sim, direito. Então vamos lá, músicas são patrimônios. Então, assim, por exemplo, uma música que a gente canta, Aquarela do Brasil. Uma folha qualquer, desenha um sol amarelo, é do Toquinho. Beleza. Quando o Toquinho morrer, o filho do Toquinho vai receber os direitos autorais. Cada vez que tiver uma propaganda da Faber-Castell de Bom Casal, assim, tocar essa música, o filho do Toquinho vai receber. O neto vai receber. Por 70 anos, a pessoa recebe a música. Até que depois de 70 anos ela vira domínio público. Então, se é um patrimônio, o que deveria acontecer com o patrimônio numa separação? Metade para um e metade para o outro. É o justo. Não, é a lei. É a lei. Não é justo, não é justiça, é lei. O problema é que nós tínhamos duas empresas. A minha eu fechei antes do divórcio. E a dele cuidava dos direitos autorais. E ele saiu com a empresa. Então vamos lá. Ele saiu realmente com o carro, com a mala da roupa dele e com uma empresa que tem todo o patrimônio de músicas autorais dele. Que são mais de 1000 músicas. Então ele saiu com tudo. Isso! Você tem Uma casa parcelada. Uma casa parcelada. É isso! E você paga. Tem que pagar. Como eu não me toquei na época, porque o que Você foi abriu mão? Não, o que aconteceu? Eu descobri no dia 20 o que tinha acontecido, então, e no dia 20 de fevereiro, no dia 15 de março, o divórcio foi assinado. E o que o advogado falava? Assina logo, porque senão ele não vai doar a casa para o seu filho. Ele vai fazer você vender a casa e você vai ficar só com metade. Você não vai poder. A questão não é ficar só com metade, porque a metade só eu tenho. Sim. Você não vai poder morar na casa. Nossa. Então, é aí que fala da violência patrimonial. Eu fui coagida a assinar sem pensar, porque senão eu não ia ter onde morar com meu filho. Eu ia ter que voltar para casa da minha mãe. Não deixou você procurar os seus direitos. Eu não tive tempo. Você não teve tempo. E eu ainda pedi, eu falei assim, me dá mais um pouco de tempo, porque eu preciso pensar, eu tô em depressão, entrei em depressão. E como você pensava no seu filho, poxa, meu filho vai fazer casa. Você tá pensando em tudo, tipo, porque um mês antes você tava vivendo numa vida sensacional. Então, assim, realmente, ele saiu de casa com o carro dele e com a mala com as roupas. Saiu. Mas ele saiu com uma empresa que detém todos os direitos autorais, que está no nome dele. Eu abri mão da minha parte da empresa. Nossa. Então, todas as músicas que ele escreveu na vigência do meu casamento, que foram todas, sim, cantadas por Aline Barros, Fernanda Brum e todos os outros cantores, que metade desse direito autoral deveria ser meu, todo é dele. Então, assim, realmente, ele não saiu com nada físico. Saiu com patrimônio maior. Então ele já estava armando isso há muito tempo. Sim. Eu já não posso dizer, né? Eu não sei o que os outros sentem. Mas, assim, tanto que no meu divórcio, é só tirar um print. Até na própria divisão de bens fala que ele saiu com patrimônio de... Eu vou falar o número, tá? 99 e eu saí com patrimônio de 65. Então, mesmo na divisão, no papel que o juiz assinou e homologou, eu fiquei com 65 e ele ficou com 99. Ele ficou com a maior parte. Então, mas como eu tenho uma casa que é grande, Nossa, gente. então é isso, foi o que eu falei, são as verdades que são ditas de maneira descontextualizada que torna o cara, ao invés de ser uma pessoa do bem, um abusador. É loucura, loucura. Gente, a reforma colocou aqui, ó. Essa reforma. É. Eu já conheço essa reforma, eu já conversei com essa reforma no direito. Ó, ele colocou assim, ó. Antigamente eu acho que eles chamavam crentes fariseus. Tá reforma. Vê se é esse, pergunta se é o mesmo. Ele colocou assim, ó. O homem queria ser Salomão. Não sei se ele teve moral pra O homem queria ser Salomão, não, gente. Era diferenciar. Era diferenciar, né? Ele tentou, mas não conseguiu. Tá, não. mas e os relacionamentos abusivos, gente? Manda perguntas de relacionamento abusivo, me ajuda, gente. Vamos ver se tem mais aqui. Tem muita Isso coisa. eu que tomo gente. água e café e vocês não tomam, não? Aí eu não ligo muito, não. Né? Ó, tem uma pergunta bem legal aqui, Thaís, que fala sobre isso. Thaísa, você acha que a questão das crenças religiosas em relação à submissão contribui para você se tornar vítima de um relacionamento abusivo? Sim e muito. Essa pergunta foi bem feita. Muito. Contribui muito. Porque a gente
entende, é que tudo que eu vou falar, eu gosto de contextualizar, exatamente porque quando você pega uma coisa que é verdade e descontextualiza, ela não faz sentido, ou ela vira uma heresia. Sim. Mas tá, a palavra de Deus fala que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. Sim, mas é que a gente tem que ler o texto todinho. Até o final, é o que eu sempre falo. Ela deve ser submissa ao seu marido como ela é submissa a Cristo. E aí, em Pedro, vai falar que o marido ele precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, vamos lá, como que Cristo amou a igreja? Cristo abriu mão da sua própria vida pela igreja. Sim. Então, quando eu tenho um marido que me ama como Cristo amou a igreja, eu me submeto a ele como a igreja se submete a Cristo. Mas o que acontece? A religião, ela é formada... Agora que a gente... Quantos anos que a gente tem pastoras? Não existia pastoras. Não existe. É sempre homem. Então, você percebe que não existe... Gente, ser humano é ser humano. Não tem esse negócio... Nenhum homem flutua. Ninguém, só Jesus. Todos os outros tiveram pecados e tiveram as suas próprias concupiscências. Então, como o mundo é machista, a autoridade é machista, e os líderes da religião são machistas, eles vão puxar, então a mulher ela tem que ser submissa incondicionalmente. Claro que não. E outra coisa, a palavra submissão é estar debaixo, sob a mesma missão. Sim, ajudadora. Quando Deus criou Eva, ele falou, não é bom que você esteja só, eu vou fazer para você uma adjuntora. O que é adjuntora? É aquela que está ao lado de. Não é que está embaixo. Não é que está em cima. É ao lado. Que anda junto. Né? Quando a gente usa no português adjunto adverbial, é que está junto, do lado do verbo. Então é adjuntor, é ao lado. Tem muito pastor hoje que fala assim, que o se povo não... submissa. Sim, mas aí o Claro, povo... porque ele é homem. Ele é homem. Ele é homem. Ele vai falar isso mesmo. Ele é homem, então a gente foi criado numa sociedade machista. Então, assim, a mulher, ela tem que ser... Eu sou feminista, eu prego que a mulher tem que... Claro que a mulher tem que mandar no homem. E o homem também não tem que mandar na mulher. Ambos têm que viver debaixo da missão que Deus concedeu para eles. Exatamente. Se eu me respeito e se eu respeito o outro, acabou. Não tem erro, é uma conta que vai fechar sempre, porque a gente vai estar debaixo do ministério de Cristo. Simples assim. Então, eu acho sim que a igreja, ela conta... A igreja não, porque a igreja de Cristo ela é santa, pura e imaculada. Sim. Mas a religiosidade, Sim, é o que ela eu falo. contribui. Isso é religião. Sim. Quando Jesus veio, gente, quando que Jesus brigou com a mulher que estava lá sendo apedrejada? Quando Sim. Jesus não brigou com o pecador? Com quem que Jesus saía no fight? Ninguém. Com os fariseus. Com os religiosos. Jesus chegou no templo, ele saiu... Fala que foi com um chicote. Ele deu um chicote. Verdade. Ele ficou furioso porque estavam profanando aquilo que Deus tinha falado em nome de suas próprias concupiscências. E é isso que tem acontecido. É isso que hoje em dia acontece. Porque não é que acontece hoje, não sempre aconteceu. E a briga de Jesus sempre foi contra a religião. Por que Jesus foi crucificado? Ele não foi crucificado por nada além de ter chamado Deus de Pai. De ter feito um acesso para todo mundo. Olha, Deus, ele não é... Porque a religião colocava, Deus está aqui, você é nada. Você não pode falar. Jesus, ele veio para ligar o homem a Deus. Então, Pai Nosso. Como que esse homem se diz filho de Deus? Então, vamos matar, porque isso é uma heresia. Você entende como é uma coisa que vem desde sempre? Desde o início. Desde o início. E assim, eu vejo muita mulher que submete a casamento, que às vezes apanha, traída e tal, e fala, mas eu não posso separar, porque senão Deus me condena, Deus condena Eu vou o pro divórcio. inferno. Por E causa vive disso. assim a vida inteira, porque Deus vai condenar ela ao inferno. Eu não posso escandalizar o nome de Jesus. É isso aí. Assim, eu sou uma mulher divorciada hoje. É o que eu queria pra minha vida? Não, não é. É, claro. É o que eu acho que as mulheres devem fazer no primeiro problema que tem? Claro que não. Eu acho que você tem que lutar pelo seu casamento. Eu lutei pelo meu. Sim. Muito. Até onde deu, né, Thaís? Eu lutei pelo meu casamento até o momento que veio pelo WhatsApp o papel com a assinatura do divórcio da parte do outro. E chegou assim?
Sim, porque agora com ela online, você não separa, nem pra separar, você pode fazer tudo virtual, é ótimo agora, você não precisa nem olhar na cara. da pessoa. Tá bom, Veio então. o documento pelo WhatsApp já assinado, falando agora você assina, escaneia e me devolve. Então faz tempo que nós nos divorciamos. Hoje em dia é assim. Então, eu fiquei orando no dia 15 de março, até o documento chegar, porque eu falava, Senhor, faça com que ele mude de ideia, Senhor, eu vou perdoar mais essa traição. Por isso que eu falo, eu era codependente, eu era inteligente, eu era formada, eu era capaz. Sim, Você ainda depois queria o de casamento, todas mesmo as sabendo. Porque eu não queria, você porque implorou pra eu Deus. não queria, na verdade, eu só fiquei sabendo das provas, eu só tinha a prova da atual esposa. Sim. Mas das outras, todas Não, eu foram falo depois. dessa mesmo. É, dessa mesmo. Porque eu não podia escandalizar o nome de Jesus. Como é que uma pastora vai ficar sem casamento? Você pensava assim Você também. pensava assim também. Então, para mim, foi uma disruptura completa. Eu tive que entender, porque eu falava, gente, esse evangelho que eu vivo, ele não está fazendo sentido na minha vida. Então, ou isso tudo é uma mentira, ou eu entendi errado. E aí eu percebi que, mais uma vez, eu tinha entendido errado tudo de novo. Sim. Entende? Então, assim, eu não acho que as mulheres devem sair se divorciando por qualquer briga. Não, isso não é certo. Ah, ele não me deixou ir no shopping. Ah, vou assinar o divórcio. Ah, é um relacionamento abusivo. Não, claro que não, gente. Pelo amor de Deus, conversa. Né? Não importa, sempre tem uma solução. Sempre tem uma solução. O que não tem solução hoje, se eu for falar para alguém, se a pessoa falar, olha, eu fui traída, eu vou falar assim, de verdade. Você se importa de ser traída de novo? Eu me importo. Então pede divórcio porque você vai ser. Se alguém falar assim, não, eu não me importo, eu prefiro meu casamento por causa dos meus filhos, então tá bom. Só que você nunca vai procurar nada, porque você vai encontrar. Sim. Então continua casada, mas assuma esse risco pra você. E a violência física. Que foi o que eu fiz, porque aí, que se eu tivesse virado e ido na delegacia, beleza, mas não, como eu revidei, então agora eu sou Agora você é a Só chata da você história. que é delucida, mas Mas ele não foi contou bom da você cidade. contar essa história aqui, porque o povo queria saber. Sim, Mas isso eu faz acho 18, 19 anos. E vou falar pra você que eu te admiro, viu? Porque ele não foi homem de contar a verdade. Ele não Assim, é homem. Ele não foi eu homem. admiro Não é e não também, foi. Thaísa, Porque você colocou na mesa. E Sim. parabéns pra você. Parabéns, você teve a Parabéns. coragem de vir aqui e falar o que aconteceu. Colocou o seu erro, os seus erros, mas ele só colocou o seu. Sim, mas eu pedi perdão pra ele e ele disse que tinha perdoado. Então ele não perdoou. Então, Ô, Thaís, vocês fizeram aqui uma pergunta aqui que eu vou fazer o pra povo você não também. para. O povo não para. Povo, ajuda. Não me põe mais Ai, aí meu do que Deus eu do já céu. tô, por E favor. ó, que daqui a pouco nós temos que encerrar, porque eles estão chegando. ela tem que falar do e-book dela, que ela fala. Assim, perguntaram assim, ô Thaisa, se ele sempre foi assim, ou se a fama subiu pra cabeça dele. Assim como? Assim, esse jeito dele de trair você, ou aconteceu depois que a fama subiu. Ela Não, conta ele- aquela que ele era um gentleman. Não era um gentleman você que colocava, sei lá, não. Não, então, comigo nunca teve problema. Não, mas Eu nunca desconfiei. sim. Mas vamos recapitular o começo da conversa. O meu filho vai fazer 13. O filho mais velho dele vai fazer 15. E eu me casei, eu fiquei 18 anos casada. E a música Deus de Detalhes, ela estourou em 2015. Então, acho que eu respondi. Sim, então ele já fazia isso. Não precisou de fama. Não precisou de fama. Então, gente, a pergunta da Thaís está respondida. Não precisou de fama. Lógico. Ele já... Ele queria ser um Salomãozinho, gente. Oh, meu Deus. Imagina Mas- se fosse bonito, gente. Essa daí... Eu fico pensando, imagina se fosse bonito mesmo. Então. Respondida Se tivesse a mais de pergunta. 1,68, né? Gente, imagina se fosse maior. Ai, Thaís. É assim, eu vejo que você tem, não sei, que a gente não sabe do íntimo da pessoa. Você, claro que você deve ter sofrido demais, Muito. né? Meu Deus. Porque não são 18 dias, são 18 anos, é uma vida, né? E hoje você sente já que está curado, está pronta para outra? Eu tô. Inclusive, tô procurando. Não, eu vou falar sério agora, não. É exatamente isso. Quando eu paro para pensar, por isso que eu falo sobre a questão do que vem depois, da consequência. Sim. Gente,
Você acha que vai ser fácil acreditar em alguém? É difícil, né? Eu conheço pessoas que entram no extremismo, né? A pessoa sai de um relacionamento assim, ela acaba abrindo o coração dela e depois ela não quer mais ter relacionamento, que é o que acontece com essa mulher. Tipo, dela ter um relacionamento aberto. Já chegou a falar pra mim, eu quero ter um relacionamento aberto, porque se caso me trair de novo, eu não vou ser traída. Tipo, Vou isso, sofrer. entendeu? Isso, você boicota, você É. cria boicotes emocionais, você cria armadilhas pra você mesmo, né? Pra você se Eu tenho justificar. até dó do homem tentar se aproximar do Thaís agora. Vai Fala, ter que não, falar, mas né? Vai ter que falar, né, Thaís? Vai ter que... Não, olha só, o que eu hoje procuro? De verdade, o que eu penso? Foi o que eu falei, despersonalização nunca mais. Então, hoje eu me reencontrei comigo. Sim, hoje o amor próprio. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou capaz de fazer e eu sei o que eu não sou capaz de fazer, porque amor próprio é também você saber as suas limitações. Sim. Né? Ninguém tem só qualidades. Não, E você é. olhar e enxergar o seu defeito e poder falar, eu sou assim e eu vou buscar melhorar, isso daí é humano, né? Então hoje alguém para estar do meu lado, eu preciso que essa pessoa ela também seja resolvida. Que ela tem, eu já falei, eu não sou centro de reabilitação, então eu não quero mais salvar o mundo. Deixa o mundo jaz no maligno. Então assim, A gente não vai conseguir salvar a o mundo. síndrome do Messias não me pega mais. Então Jesus já salvou o mundo. E mesmo assim ele não obriga ninguém. Então assim, eu espero que seja alguém que consiga falar, olha, eu tenho essas qualidades, mas eu tenho esses defeitos. Seja homem sincero. Eu consigo manter minha vida, eu tenho um filho e eu assumo o meu filho que eu tenho fora. Não porque, enfim, por que você não liga para o seu filho? Tem gente que separa do casamento. Não. Por que você não liga para o seu filho? Porque para ligar para o meu filho eu tenho que falar com a mãe dele e eu não quero falar com aquela bruxa. Eu ouvi isso por 14 anos. Por que você não dá um telefone celular para o seu filho? Porque a mãe dele não deixa. Então a culpa sempre é do outro. Percebe? Mas enfim. Então assim, tô aberta a relacionamento? Sim, eu quero conhecer alguém. Eu quero de verdade, só que eu não quero alguém que venha me salvar. Eu quero alguém que já está salvo e que junto comigo vai ter um propósito daqui para frente. Sim. E se essa pessoa vier para buscar uma grande salvação, eu vou falar, não, pode ir. Hoje Eu tô você bem, já tá, eu tô bem, como diz a música, eu tô bem melhor sozinha. É isso. Tá certo. Que gostoso, né? É. Muito bom. É, E o povo aqui tá bombando, viu? Esse povo quer saber. Não, até porque o povo deve ter visto essa. Sim, eu acho que o povo viu e se indignou, na verdade. Com que sim, teve uma indignação. O povo, eu tava lendo nos comentários lá, muitos falando, ela não tem esse caráter, não adianta você querer mentir, porque ela não tem esse caráter, você errou, Gente, eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo até o que eu não devo. Esse é o meu problema. Não, e a gente viu aqui que você foi sincera. Sim. E tem mais uma pergunta que as pessoas querem saber. Se, Thaís, é verdade que você, quando você... Não, tem que falar, gente. Se é verdade, escuta essa. Eu olhei o chat. Que você pôs a condição na volta, quando ele te traiu, teve o filho, né? Vocês voltaram. Aí ele diz na entrevista que você pôs uma condição para ele voltar com você. Que ele não poderia ter contato nenhum com o filho dele. Isso é verdade? Então, quando a gente voltou, o filho dele não tinha nascido ainda. Porque ele largou a mãe do filho dele grávida. Ele colocou a mulher dentro de um ônibus. Ela estava morando em Maurilândia, junto com ele, escondido do ônibus. Ele colocou ela de barriga dentro do ônibus. E falou, não quero mais você. Do nada, do dia para noite. As pessoas são objetos. Nossa. Isso! Você percebe que essa mulher, ela não conseguiu entender ainda que ela também foi vítima. Foi vítima. Também foi usada. Aí, ela foi na minha escola, porque a filha dela estudava na minha escola, que eu trabalhava. Eu fui parar na delegacia. Ela bateu na minha cara, porque você vê a mulher, você quer ter um filho, você vê a mulher de barriga do seu marido. E na época você não podia, né, Thaís? Não podia. Olha que coisa. Você vê a sua... Eu tava tentando. Aí você vê a mulher de barriga do seu marido desfilando na sua frente. Gente, eu sou ser humano. Mas qualquer um, tá? Aí é claro que eu virei, eu chamei ela,
aquela pessoa que trabalha fazendo bico, no dicionário, a palavra biscate é que trabalha com serviços avulsos, fazendo isso. Então, aí eu usei esse termo. Ela entrou na escola, bateu na minha cara. Os meus alunos viram. E eu fui de viatura para a delegacia de Cosmópolis para fazer um boletim de ocorrência. Ela fez um boletim de ocorrência contra mim porque eu xinguei ela. E eu fiz um boletim de ocorrência contra ela porque ela me bateu, como eu sou servidora pública, no meu horário de trabalho, mas no final das contas não deu nada para ninguém. E ficou nisso. Aí, depois de um mês, ele volta, a gente reata o casamento. E isso foi em outubro que ele voltou e o filho nasceu em abril do ano seguinte. Com uma semana de nascido do menino, eu fui com ele visitar o filho dele na casa dela. Nossa, mas você tem uns... Ele pegou o neném no colo do meu lado e eu ainda olhei e falei assim, não precisa nem fazer DNA, eu vou fazer de raça, porque o bichinho é a sua cara, mas desde que nasceu. E até hoje. Hoje ele é um pastor Lucas. Com uma semana de vida, eu virei e falei assim, porque é uma pirraça e eu quero que ela faça o DNA. Mas é óbvio que ele é seu filho, é o meu direito. Sim. E aí fez DNA. O menino começou a frequentar em casa, porque é uma criança, usar fralda, enfim. Falei, vamos esperar desfraldar e tal, falar. Até os 2 anos, toda semana a gente morava na cidade vizinha, a gente ia uma vez por semana para Cosmópolis, morava perto do clube, tem uma pracinha para lá. Ele pegava o carrinho do neném e eu e ele ia junto passear na praça com o carrinho. Na cidade que eu trabalhava, que eu fui traída, que todo mundo sabia da minha história, eu fui porque o filho era dele. Então, isso aconteceu. No carrinho de bebê, depois ele veio, todos os aniversários do Samuel estavam aqui. Quando que o vínculo rompeu? Quando a mãe do menino mudou para São José do Rio Preto. E já calhou que era na mesma época que foi então assim, não tinha tempo e era distante. Então não houve, você não falou pra ele, ó, você não vai poder ver seu filho. Então eu fui lá com o menino tinha nascido uma semana depois, eu fui lá. E era um tempo que você fala, eu não quero nem ver, né? Porque a criança também não tem culpa, né, tadinho? Agora, eu não vou ser hipócrita, eu sempre fui a tia. Oi, tia, oi, tudo bem? Nunca quis ser mãe, porque eu sei o valor que é uma mãe. Como é que eu vou ocupar um espaço que não é meu? Claro, você tá certa. Tá certíssimo. Eu só sou mãe do meu filho. Isso. Eu não posso ser mãe de outra criança. Eu sou tia, eu sou legal, eu sou o que quer que seja, mas eu não sou mãe. Mãe tem uma só. Enfim. Então, bom, a menina colocou aqui que ele deu um tiro no pé com essas acusações, que ela não acredita. Comentou aqui no chat. Desnecessário, né? Ele fazer esse tipo de acusações, né? Bonito, se ele só falasse, gente, poxa, errei. Quem são vocês? Se Deus me perdoa, quem são vocês? Porque realmente, quem somos nós a gente fica assim, pra condenar? Mas a gente só fala, então presta mais. Gente, nós não temos o poder de colocar ninguém no caminho de tirar ninguém. É Deus. Agora, ficar fazendo esse tipo de safadeza, que eu acho uma safadeza essas coisas que ele tá fazendo, querendo te desmoralizar, contando história de 18 anos atrás e mentindo, mentindo, né? Como na verdade ele contando histórias que distorcidas, né? Verdade, distorcidas. Você espera de um homem. Você espera alguma coisa boa de um homem. Desculpe, Rodrigo. Você tem que aprender. Temos um homem aqui. E vai ser sabatinado Você agora. sempre vê muitas mulheres contando a mesma coisa. Então, pelo amor de Deus, abre a tua mente. Porque eu vou te falar, meu Deus, homem imagem e semelhança de Deus. E faz cada coisa. Que só Jesus, né? Não tem, até no dia que eu nem. Se você falar, sabe essa música, eu nem sei a música dele nem nada. Mas eu vi aqui, fulano de tal, eu fui ler. Ele, não quero que ninguém me julgue, ninguém tem nada na minha vida, que não sei o quê, para depois falar. Então ele sabe que as pessoas iam falar. Você vai falar, Sim, porque todas as coisas que foi falado aqui, que eu estou daqui ouvindo, são uma coisa que me incomoda, me deixa chateada, me deixa revoltada com ele como homem, porque ele era um homem de Deus. Ele dizia que ele era um homem de Deus. E ele fazia a cabeça das pessoas
como os pastores fazem, eu sou um homem de Deus, eu estou no altar. Altar é lugar de guerra, altar é lugar de sacrifício. E aí acontece isso tudo, e eu fico mais chateada que as outras pessoas continuam seguindo essa pessoa. Continuam seguindo. Sim. Então vai mostrar para outras pessoas, outros homens, que você pode fazer isso, que as pessoas vão te perdoar. Sabe por quê? Porque elas são ovelha, e ovelha ouve a voz do cajado do pastor. Então vai ficar, é isso que é muito, é deprimente, é uma coisa terrível. Mas foi por isso que depois do que aconteceu, eu sou pastora. Eu tenho a unção de pastor. Mas eu falei, eu não quero que a minha vida, por alguma razão qualquer que seja, sirva de escândalo para ninguém. Então, eu abri mão do meu título, porque assim, o que a gente é, com título ou sem título, Sim, com roupa, sem continua. roupa, no meio do mato ou no palco maior do mundo. Eu achei por bem ser a Thaisa e influenciar as pessoas através da minha vida. Então, assim, essa história de eu quero ser a Bíblia que as pessoas vão ler, é exatamente isso, porque assim, eu não quero vir aqui e falar um monte de versículo bíblico, mas você percebe que todas as coisas que eu falo têm respaldo bíblico? Sim. E a minha vida, eu quero ser só a gente, porque o que Jesus fazia? Jesus sentava com a galera lá, pegava o peixinho, distribuía o pão, e ele falava, porque o pai falou isso, porque olha, tem a festa, e a pessoa estava com a roupa. Era isso que ele fazia. Ele sentava e ele falava, e ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo fala. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar um título, subir no altar e falar, não, porque vocês são... E pôr todo mundo debaixo de um jugo? Não, a gente tem que usar a nossa vida para aproximar pessoas de Deus. Sim, E não escandalizar o nome de Jesus. Nós somos Isso é humanos, coisa muito séria. nós erramos, nós estamos suscetíveis a todas as sortes de erro. A gente vai fazer? Alguns sim, outros não, é nossa escolha, mas... A gente não pode nunca se esquecer de que nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas, existe uma responsabilidade. Nós estamos aqui para propagar o reino. Sim. Né? E isso é muito sério. Sim. E eu não posso me esconder atrás de um título para justificar o que eu faço. Então, se eu precisar abrir mão do título, eu abro. Porque o título não é nada. O título não vai me levar para o céu. Isso é o temor. O que está acontecendo é que ele não quer abrir a mão do título de pastor e ele precisa queimar alguém. Ele precisa que as pessoas acreditem no que ele fala sobre ela e entender que a errada da história foi toda ela. Ninguém E ele foi o certo, mas é isso Se que teve ele traição é porque ele era. Mas foi o que eu falei, eu fui codependente, entendeu? Eu assumo a minha codependência, eu fui codependente. E é horrível para uma mulher que se diz empoderada, que trabalhou com empoderamento, olhar, que é o caso da Maíra, que olhar e falar assim, eu fui codependente a minha vida inteira. Se eu não tivesse sido codependente, isso não teria acontecido comigo. Então, a minha parcela de culpa é não ter me amado. Sim. Ter amado mais ao outro. E isso é contra o que Jesus fala. Amai ao próximo como a ti mesmo. E eu amava mais Mandou amar mais o outro. outro e menos você. Você entende? Você está vendo como a Bíblia está em todo lugar e ela não está descontextualizada? A vida do ser humano é baseada na Bíblia, gente. Tudo Meu que... Jesus, pode chegar no telefone? Não pode. Meu Deus. Então, Porque, na verdade, há dois tipos de pessoas, né? Há aquelas que assumem os seus erros, né? E, tipo assim, não tem esse medo porque ela tem esse temor a Deus. E tem as outras que preferem não assumir os erros, né? Porque não querem ser envergonhadas diante das pessoas, que foi o caso de Saul. Ele preferiu rasgar a veste de Samuel, né? Do que rasgar a santidade dele. Samuel. Ele perseguiu, Então, ele preferiu rasgar as vestes do que mostrar o pecado dele. Exato. Né? De pedir perdão. Eu acho que é. Então, o Rodrigo falou tudo agora. E é o que tá perfeito. Eu adoro quando ele entra na conversa. Ele pastor também, a cara dele. Chegou a ser, né, Rodrigo? Ungido, né? E assim, mas ele falou tudo agora. É isso mesmo que a gente entende que está acontecendo. Ele não quer abrir mão, né? Porque a partir do momento que você assume o seu pecado, automaticamente vem o medo do que você perder o seu título. Entendeu? A vaidade, né? Porque assim, quando você tem um título, o que acontece? Quando você tem um título, você tem uma soberania, entre aspas. Então tem pessoas abaixo de você que estão ali olhando para você, que te seguem como exemplo.
você mostrou o seu pecado, você mostra a sua nudez. Sim. Então, automaticamente, você tem medo de perder essas pessoas, entendeu? Mas, por outro Só lado, que- quando você mostra a sua nudez, você é coberto com as vestes de Cristo. Foi o que Exatamente. aconteceu lá no Éden. Deus, ele pôs... Eles estavam nus, eles se cobriram com as folhas, e aquela folha não era suficiente para cobrir a vergonha. O que que Deus faz? Deus fala assim, escuta, você não é capaz de cobrir sua vergonha. Tá aqui, ó, eu estou sacrificando um animal, veste a pele desse animal. Já era o símbolo do sacrifício de Jesus na cruz para cobrir o nosso pecado. Então eu nunca vou conseguir pagar o meu pecado. Eu nunca vou conseguir não pecar, porque nós somos humanos. Mas quanto mais a gente reconhece a nossa humanidade, de como nós somos incapazes de fazer alguma coisa boa, mais a gente percebe que a graça de Deus é sobre nós. Se eu me justifico, eu não preciso da justificação de Cristo. Sim. Entende? E aí que é isso, gente. E assim, é tão mais bonito você, que nem ela falou, dar a cara a tapa e falar assim, não, eu fiz, eu errei. Eu fiz uma vez e tinha todo atrás pra fazer outra coisa. E assim, e a pessoa não Mas eu quer também assumir o fiz, erro. eu também passei no parque com um carrinho de criança que não era meu. Isso. Eu também fui, eu também fiz tanta Perdoou. coisa. Eu também trouxe a mãe que estava passando frio no Você Mato perdoou. Grosso. Quem passa frio no Mato Grosso, gente? Mato Grosso é quente. Mato Grosso é que quente. Essa pessoa passou frio no Mato Grosso e eu acreditei. Mobilei uma casa, assim. A gente faz, assim, são as vertentes das histórias. É que, Sim. enfim. Mas eu acho que também leva muito o lado financeiro, né? Porque tem a questão do cancelamento. Ele sendo Sim. cancelado, ele não tem público. Ele não tem público, não tem agenda. Posso falar uma coisa dessa, que eu sei que tem que ficar... Por quê? Porque isso aconteceu, eu descobri em fevereiro, mas todo mundo só descobriu em abril, quando ele decidiu falar. Porque quando eu descobri, ele virou pra mim e falou assim, tudo que eu falo eu tenho como provar, eu não invento. Ele falou assim, escuta, eu preciso saber qual é a sua. Porque se você for jogar isso no ventilador, eu acho que é bom você entender que você vai ficar sem sustento, porque você não trabalha. Então presta atenção no que você vai falar e o que você vai expor, porque senão vai sobrar para você. Você depende do meu dinheiro, então você depende do meu trabalho. Mesmo depois de separada, eu tive que ouvir isso. Nossa. Meu Deus. E aí eu realmente falei, eu não posso, porque eu realmente não tenho trabalho. E Eu você abri não mão de falou, né? Você tá falando hoje. Eu nunca vi você Nunca falei isso. falar abertamente tudo que você falou. E assim, falar as verdades, né? Sem distorção. E hoje você se sente livre, Thaís, pra falar, liberta, assim? Gente, olha que delícia. É muito bom falar, né? Que é a verdade, muito bom, gente. É aquilo, quem fala a verdade não merece castigo. É o que eu né? falo, é um negócio de deixar essa história morrer, você tá tendo o seu direito de resposta aqui, acabou. que ele falou, e você não Daqui teve. pra frente, daqui pra frente. É só arrebentar, porque eu sei que você já lançou e-book. Então, e qual é a história desse e-book? Porque assim, nessa história toda, né, eu tenho muitas seguidoras e eu recebo muitas mulheres que passam exatamente por isso. Sim. E eu falei, gente, eu recebi uma chave. E eu preciso ajudar pessoas com a minha experiência. Então, assim, nesse livro, tanto que é chave, é creia, haverá amor, vida e esperança. E assim, eu vou mostrando todas essas coisas, assim, de uma forma muito resumida, muito explicadinha. Os gatilhos que fazem a gente ficar preso nessa dependência e como mudar isso, como virar essa chave. Ai, que legal. Sabe? Para que a gente possa enxergar quem a gente é, enxergar que o amor, a maneira como a gente deve amar. Então, assim, foi o tratamento que eu recebi de Deus, eu coloquei nesse e-book para poder ajudar mulheres que passam por situações como essa. E agora, no finalzinho do mês, a gente vai estar começando a nossa primeira turma de mentoria. Legal. Né? A partir do livro, vai vir o primeiro grupo de mentoria, porque no livro é muito rapidinho, é um livro muito curto, né? Aqueles livrinhos de bolso, é muito curto. E assim, a mentoria não, na mentoria eu quero destrinchar, falar da minha experiência, ouvir a experiência das outras mulheres, para a gente poder fazer juntas um crescimento e virar essa chave juntas. Então, esse é o meu propósito daqui pra frente. Nossa, importante. E assim, eu acho Muito assim, legal. muito legal. Você usou do que você passou, tipo, você não teve ninguém para abrir os seus olhos, né? Isso. Eu não tive uma referência e eu Sim. entendo que Deus ele quer me levantar como alguém. Não que saia falando assim, de verdade, tem coisas que já estão gravadas e pode ser que saiam na mídia ou não, mas hoje é a última vez que eu falo sobre isso. Sim, você tá Sim, certo. Porque então, era uma história que não estava, porque as pessoas elas não estavam entendendo o que aconteceu. Sim. Então agora eu Todo sempre mundo respondo. entendeu. Então agora que todo mundo entendeu, a pessoa ela tem a opção, ela ouve um lado, ela ouve o outro. Já pegou Agora os ela dois lados. decide o que ela quer acreditar. Isso. Né? Simples assim. E a partir
partir de agora, eu quero ser essa voz para as mulheres que se sentem que quando a gente é divorciada dentro da igreja, a gente se sente um lixo. E por causa desse... E não era pra ser assim, né, Thaís? Mas é. Porque na própria sociedade a mulher divorciada ela já é vista. Então, assim, é muito complicado, porque os homens eles olham para você como uma mulher que está disponível. É muito difícil. E dentro da igreja, os homens não conversam com você porque você está disponível. Então, é muito difícil o divórcio dentro da igreja. E eu não encontrei alguém que falasse sobre isso. Sim, Então, eu passou por isso sinto sozinho. que Deus, ele precisa levantar pessoas para falar sobre isso. Sim. E eu gosto da minha cara tapa, então que seja mais uma vez. E vai arrebentar. E assim, como faz pra adquirir seu e-book, Thaís? Lá no meu Instagram tem o link, né? Então você vai lá, tem o Linktree. Você vai lá na bio, tem o Linktree, clica lá naquele Linktree e vai aparecer um canal direto para você ir no e-book chave que tá vendendo pela Hotmart. Então ele é só online, né? É um e-book digital. E a mentoria também nesse Linktree, você clica lá e você vai ter uma mentoria chave, você clica, já cai no canal do WhatsApp que a gente vai começar a montar a turma. Então tá tudo no Instagram, então me segue lá, @ThaísRamé, Thaís_Ramé. Então vai lá, gente. Me Vai lá segue, vocês, já clica hein? lá no link e vambora. E viver, né, Thaís? Agora é o propósito, ficar liberta, graças a Deus, né? A hora chegou. Viver De seu um jeito sonho, ruim. vender muito seu e-book aí para ajudar muitas pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita mulherada que Sim, tá passando por isso e nem entende que tá passando por isso. exatamente. E vai ajudar bastante, gente. É um meio bem legal mesmo que você fez para alcançar pessoas. É incrível. Continua. Muito sucesso, que Deus te Muito abençoe. sucesso, viu? Você vai longe. E sobre o Pastor Lucas, vocês tirem as conclusões de vocês, porque Thaís já veio aqui, já respondeu falou. tudo que tinha para responder. Agora chega, É, gente, vamos isso falar que eu ia falar, de gente. Isso. Agora E deu. a gente agora não fale mais isso no Instagram. eu não sou pergunte mais escritora, eu sou mentora, eu sou Isso. palestrante, acabei de vir de uma palestra de adolescente, Ai, que foi uma delícia. delícia com meninas solteiras, foi muito Então. gostoso, assim, é isso, gente, eu quero Você contribuir com a agora. minha vida, com a minha Sua experiência, o meu sim. passado foi importante, foi porque ele fez eu ser quem eu sou. Claro, com Agora é certeza. daqui pra frente. E assim, qual o conselho que você deixa para essa mulherada que está passando por isso, Thaís? O amor próprio é a chave para tudo. Se ame. Se ame, mas não se ame de uma maneira imatura. Se ame acolhendo a sua dor, acolhendo a sua fragilidade, acolhendo os seus defeitos e acolhendo as suas virtudes, porque a gente não tem só defeito. A gente tem que reconhecer os defeitos para poder tomar alguma atitude em cima deles, mas também entenda que você é uma mulher incrível, que você é uma mulher que tem um propósito, que você é uma mulher que tem um dom especial e que se Deus te fez mulher, Ele te fez mulher para cumprir um propósito. Isso, a gente se ama e a gente gosta da nossa companhia, o que passou, passou e a gente consegue sair de qualquer... Sem codependência não existe relacionamento abusivo. Aí, gente, fica o conselho. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Mas foi bom. Mas foi maravilhoso, Muito gente. obrigada, gente. Muito obrigada. Eu amo conversar com vocês. A gente precisava marcar É, para conversar sem microfone, Sim, né? verdade. A Um gente dia. podia marcar também uma live. Sim, verdade. Aí, verdade. Mas No eu faço Instagram, live. aí a gente se une no Instagram. Gostei. Vamos pensar Papinho de num tema. mulherada. Vamos pensar isso, no tema e aí. vamos fazer uma live. Vamos fazer Show. assim. E vamos ter que encerrar, né, Rodrigo? Os meninos já tá aí, Já estão chegando. já estão chegando. A gente não podia botar isso pra cantar hoje. Eu já preparei aqui, tem um monte, tem até Luísa Sonza. Verdade. O seu e-book já está disponível ou não? Já Já está tava disponível falando. no Hotmart, eu já deixei o link. Acho que vai ter link aqui também? Vai. Mandei pra Vai ter link aqui também, gente. Isso, então mas vai lá no Vai Instagram. estar na descrição. Fala pro Vai pessoal. estar na descrição do livro, o link no livro. Do link, A Vai descrição. estar na descrição do vídeo, o link do e-book da Thaís. Então corre lá, não perca tempo, hein? Isso aí, gente. Infelizmente, vamos ter que ir embora. Ai, tô triste essa hora de parar de falar, gente, porque eu adoro falar, meu Deus do céu. E, pra encerrar, né, Ju? Vai Só ter que agradecer. cantar uma com elas também, né? Bora lá. Agradecer, Thaís, por tua presença. Muito obrigada por ter respondido também todas as perguntas. Agora não perguntem mais, gente. Foi com muita sinceridade, É. colocou suas fraquezas aqui em cima. Sim, você né? não teve medo de enfrentar. Para
suas fraquezas aqui em cima. Sim, você né? não teve medo de enfrentar. Parabéns, Dá pra ser medo, é verdade. Parabéns por ser essa mulher assim É. que não tem medo de enfrentar e que fala mesmo realmente o que é. Parabéns, continue assim. E que morra esse assunto. E que morra esse assunto. Agora, Vida que segue. vida que segue. Vamos cantar o Vem com Elas. Gente, obrigado a todos que participaram do chat aqui. Bom voo. Sim, muito bastante obrigada, coisa. gente. Se inscreva no nosso canal, hein? Não deixe de Se inscreva no nosso canal. Obrigada pela participação. Me segue lá. Segue a Thaísa Instagram, também. Se isso. tiver interesse no e-book, vai lá, dá um clique Chama lá. no direct que eu respondo. Isso. É isso aí. E muito obrigada. Fiquem com Deus, gente. Infelizmente, vamos encerrar. Um beijo. Deus abençoe o final de semana de vocês e vamos comer com elas, né? Você lembra? Tô falando no 3, hein? No 3. Eu não entendi. No 1. Ela é apressadinha, né, Thaís? Então vamos lá, gente. No 3. 1,